Quando a gente teve essa ideia de fazer esse lance dos softwares, foi lá atrás e eu fui convidado a falar junto do Guilherme, como usuário, do que eu estava sentindo, trabalhando, que eu estava fazendo um documentário que eu tinha passado do Final Cut 7 para o Premiere. Dá para aumentar um pouquinho aqui o microfone? Ou tá tranquilo? Tá bom. Tá bom? Aí, nessa, a gente estava num momento muito nebuloso, porque o Final Cut o 7 ainda estava naquela questão do 32 bits, o X estava começando, e aqui agora a gente continua, 2 anos depois, ainda estamos numa nebulosidade, porque ainda não tem um cenário definido, e eu acho que a gente talvez nem tenha, porque cada projeto tem uma especificidade, cada projeto tem um tipo de coisa, e eu acho que isso que vai acontecer. Aqui a gente vai tentar traçar um panorama, sabe? Conversar, ouvir coisas diferentes, para a gente poder tentar entender o que cada lado está trabalhando, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, para a gente poder tentar, né, fazer uma transição gradual para um novo software ou para as coisas, mas tendo, sabe, um respaldo de oficinas, de coisas para a gente conseguir capacitar os assistentes, os editores. Essa que é a função desse encontro, e hoje, principalmente dessa mesa. Aqui do meu lado eu tenho o Luiz Bercholdi, sim, que é gerente estratégico da Adobe, o Marcelo Ferraz, que vai falar sobre o Final Cut X, o Cristiano Moura, da Proclass, que vai falar sobre o Avid e o DaVinci, a Marina Murci, assistente, que vai falar um pouco sobre o Avid, e o Guilherme, que também vai falar sobre o Adobe Premiere, ele vai falar sobre o Adobe Premiere. Enfim, eu espero que todos aproveitem. A gente no final vai abrir para perguntas, a gente quer ouvir a participação de vocês nesse momento. E vamos lá, vou passar a palavra aqui agora para o Luiz, ele vai falar um pouco sobre o Adobe. Não, desculpa, vai começar o Cristiano com o Avid. Maravilha. Tamo junto, gente. Então, rapidinho, pessoal, só para vocês entenderem então, o que é a Proclass. A Proclass não tem nada a ver com revenda, não tem nada a ver com associação, com nenhuma das marcas, tá? Não me esperem me ver aqui defendendo nenhum software com minhas famílias. Eu vou falar mal se eu puder, entendeu? Porque a gente não está sendo pago para isso, que história é essa? Não, vamos ser honestos aqui com todo mundo. A gente é uma escola, a gente faz curso de arte, faz curso de Final Cut, enfim. Não é esse o nosso ponto aqui. O quanto eu puder ajudar a esclarecer, tá ótimo. Tá? A Proclass com a EDT, a gente está junto com eles desde o comecinho, tá? E maior prazer, assim, tá vendo a instituição crescendo, tudo, a associação. A gente sempre que for convidado, enquanto eu estiver à frente da escola, pode ter certeza, obrigado para todo mundo aí que montou o evento. Maior prazer estar aqui. Só para ter certeza que todo mundo está sabendo, quem for associado, a gente tem uma parceria com a EDT, todo mundo tem 20% de desconto, tá? No qualquer curso nosso, tá? Bem, sobre mim, então, eu, na verdade, assim, a minha expertise no Media Composer, eu uso há muitos anos, é onde eu tenho meu ganha-pão, vamos dizer assim, como consultor e ajudo em implementação de sistemas, sou também um instrutor certificado e tal. Então é onde eu me sinto confortável, onde eu estou em casa, tá? Eu uso também o DaVinci Resolve, mais para frente eu vou falar sobre ele, né? Mas assim, nos projetos pessoais, assim, a bem na verdade, eu uso muito mais o Final Cut 10 do que o Avid ou o DaVinci Resolve, tá? Com certeza o Marcelo vai explicar melhor para vocês. Eu fico super à vontade também para dar minha opinião, assim, por que eu uso o Final em várias situações, tá? Mesmo eu dominando mais o Media Composer, sabendo menos o Final, ainda consigo fazer muitas coisas mais rápido no Final 10 do que no Media Composer, dependendo da situação, entendeu? Sobre o Premiere, eu não tenho muita experiência, não espero de mim muita informação sobre o Premiere, tá? Porém, todos os produtos, os vídeos que a gente faz na Proclass, institucionais, a equipe que faz esses vídeos, todo mundo usa o Premiere lá. Então eu já sentei com os estagiários, as pessoas e tal, às vezes mexo no sistema de cor lá, alguma coisa eu não entendo, mas enfim, não é minha expertise principal, ok? Então vamos falar um pouco sobre a Avid agora, tá? A Avid, eles sentiram o golpe, eles sabem que eles fizeram vista grossa para o mercado de pequenas e médias produtoras, falaram, a gente se vira bem com televisão, se vira bem com projetos grandes de cinema, e agora estão começando a acordar, assim, todo mundo já conhece, já sabe da reputação que a Avid tem, então vou me concentrar só em mostrar pequenos updatezinhos, assim, para quem experimentou a Avid há muitos anos atrás, ou qualquer coisa assim nesse sentido. Nosso tempo é super curto, então é mais uma atualização, assim, ou informação para quem não conhece não, o sistema, tá?
Então, a primeira coisa que eles fizeram para correr atrás desse prejuízo foi mudar o sistema de preços. Eles têm hoje em dia esse sistema de preços por mensalidade, assinatura, né, que nem as outros softwares. E isso, com certeza, foi porque eles viram que aquela ideia de vender por uma licença única, lá, $1.000, $2.000, não sei o que, acabou tirando eles do mercado. Eles pegaram, tomaram uma surra ferrenha do Final Cut, essa é a realidade. E aí, eles agora, bem tarde, estão começando a acordar para isso. Tá? Então, uma coisa que muita gente não sabe é que quando você tem o Avid, você também tem outros produtos. Tá? Então, uma coisa que você tem aqui é uma ferramenta chamada NewBlueFX, não, NewBlue Titler Pro, na verdade, a empresa BlueFX. É um mini After Effects aqui dentro, assim, só para grafismos, tal, faz 3D, extrusão e tal. Então, o Avid é fraco nessa parte, assim, porém, ele tem esse parceiro e todo mundo que tem o Avid tem direito a esse software. Muita gente não sabe, porque tem que instalar a parte, tem que fazer associação de conta, é meio trabalhoso. Mas é uma ferramenta super legal, cheia de preset e para quem quer fazer coisas rápidas, tá? Eles também se associaram com a Boris, a parte de efeitos dele também não teve muito update, a Avid não tem muito interesse em fazer update de efeitos. Então, a Boris FX é uma empresa muito, muito legal, fazem efeitos incríveis e quando você também tem o Media Composer, você tem direito a um pacote deles intermediário lá de efeitos com glow, esses efeitos de, sei lá, televisão, fora de sintonia, Damage TV, essas coisas, tem lens flare, bancos de lux, essas coisas todas assim, vem, só que de novo, tem que ser instalado à parte. Aqui eu tenho um lens flare aqui deles. Tá? Então, assim, às vezes quando você olha o áudio e fala, putz, mas essa parte de efeitos está fraca comparada com os outros, mas é porque ainda não foi instalado esses plugins assim, adicionais aqui direito. Beleza, para conversão e tal, você também tem direito ao Source Squeeze, é uma outra parceira, uma outra empresa, que seria fazendo a função do que seria o compressor, ou o Adobe Media Encoder, ou alguma coisa assim nesse sentido para converter teu material, tá? Então, tudo isso faz parte de quando você assina o Avid. Tem muitas outras coisas. Tem ferramenta de correção de cor avançada, tem sistema de medição de loudness, tem um monte de coisa que vem quando você assina. Só que tudo tem que ser instalado à parte, às vezes outras pessoas não sabem, entendeu? Então, estou esclarecendo aí para vocês. Uma outra coisa que eles fizeram para chegar junto do mercado foi lançar o Media Composer First. É uma versão simplificada do Avid, mas ainda poderosa. Eu não vejo motivo para alguém não ter essa ferramenta instalada. Assim, é gratuito, você bota até 4 pistas de vídeo, 8 pistas de áudio, tá, meia dúzia de bins, dá tranquilamente para você fazer um vídeo de ponta a ponta, para conhecer o software, para você simplesmente, se pintar um trabalho, você não vai chegar zerado no Avid e acabar de repente perdendo o job, ou alguém escolher uma outra pessoa para fazer o job no teu lugar, tá? Eu acho que para onde a maioria das pessoas quer caminhar, geralmente o Avid está lá envolvido, né? Cinema, televisão e tal. Então, recomendo seriamente que todo mundo dê uma instale para conhecer e tal, e tudo que vocês aprenderem lá vai ser super útil na hora de pegar o Media Composer na versão completa, tá? Ok, então, tem muitas coisinhas, como eu falei para vocês, que o Avid, eles viram que eles estavam fazendo com que o usuário do Avid tinha umas invejinhas, digamos assim, de putz, mas isso tem no Final, não tem no Avid, esse negócio do Premiere tá fazendo falta no Avid, não sei o quê. Aí eles foram correndo atrás, fizeram muitos updates, eles fazem versão 8.1, depois 8.2, 8.3, eu já perdi a conta assim, eu já não consigo mais acompanhar, mesmo meu trabalho precisando que eu faça isso, eu já perdi a conta algumas vezes. Tá, então, só para esclarecer algumas coisas que não tinham, que dá vontade de chorar, mas que finalmente colocaram assim no Avid, tá? Uma coisa é o Source Browser, é um sistema para você poder olhar teu material lá do HD, entendeu? No Avid você tinha que primeiro importar o material para depois ver se você vai querer usar ou não, era meio chato isso. Então, o Source Browser é a sua maneira, o seu browser de olhar todo o teu conteúdo do HD, você vê tanto aqui informação de metadados, como é esse caso, vocês também podem ver como thumbnails, fazer aquele processo de skimming, passar o mouse e vendo vídeo, importar, pode importar direto no BIM, pode editar direto e tal. Então essa maneira de pré-visualizar o conteúdo acabou sendo finalmente adotada assim, por eles. Outra coisa aqui é o Effect Palette, né? O Effect Palette no pessoal que usa Premiere,
eles geralmente buscam aqui, fazem as buscas aqui, e no Avid não tinha isso, eles colocaram isso há pouco tempo atrás aqui em cima, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Então, né? Então está dividido agora em filtros, transições, audio track, audio clip, e você tem a busca aqui embaixo, é uma coisa que ajuda pra caramba, e sempre irritava, assim, quando eu sentava no Premiere, eu falava, caramba, quando é que vai ter isso no Avid? Beleza, finalmente, 30 anos depois, acordar. Beleza? Outra coisa é que nos bins, eles têm esse sistema chamado Favorite Bins. Então é uma maneira de eu pegar o meu bin e fazer com que ele apareça em qualquer projeto. Então vou colocar aqui minhas trilhas sonoras, vou colocar meus logos, artes, tudo que eu vou usar em tudo quanto é projeto, a gente coloca no Favorite Bins, e aí qualquer projeto vai aparecer esse bin aí. Okay? Outra coisa também sempre incômoda dele era que você, para mexer em áudio, você só podia andar no máximo em frames, e isso para o áudio é muita coisa, uma distância muito grande. Então, agora tem um sistema de sleep audio, tá vendo? Você pode andar em samples nele, assim, para fazer sync de câmera, isso ajuda e tal, efeitos sonoros para posicionar direitinho. Então, isso é possível nessas últimas versões. É uma reclamação também muito antiga, finalmente resolvemos isso. Tá? Quem usa Avid vai sentir esse alívio que eu estou sentindo e tal. E para quem não usa Avid, que tinha a sensação que não tinha as ferramentas, boa notícia é que agora eles estão finalmente acordando. Beleza? Só para garantir que todo mundo sabe, eles foram a última empresa a implementar a possibilidade de fazer projetos Full HD, acima de Full HD, 4K, projeto customizado, vídeo vertical, se quisesse quadrado, qualquer coisa diferente que você quisesse fazer, você não tinha como fazer no Avid. Isso fez com que muitas pessoas falassem, putz, então bora pro Final, então bora pro Premiere. Então já tem alguns anos essa função, mas é só para deixar todo mundo atualizado e tal, isso não é mais um limite do sistema, tá? Ele faz vídeos em 2K, 4K, Ultra HD, e pode ser de frame rate, pode ser até 60 frame rates, ou pode ser o seu projeto. Pode ser em HDR também, tem outros espaços de cor aqui que podem ser usados, REC 2020 e assim por diante. Ok, besteirinhas também aqui pro usuário, pessoas, principalmente que vêm do Final, eles não tinham uma maneira de fazer isso, que era copiar o clipe. Copiar e já colocar numa pista nova. Outra coisa que não dava para fazer era para mutar o clipe. E isso o pessoal do Final usa muito, assim, essa maneira de se organizar, deixando o clipe lá, mas mutar ele, é muito usado para quem vinha do Final e era um incômodo quando o cara tentava migrar para o Avid. Então agora isso também está super resolvido. Se eu bem me lembro, a versão 8.4, qualquer coisa assim, no início do ano. Tá? Ok. Que mais? Por último, acho que esse aqui é o último, é o Background Processing, a maneira de você transcodificar seu material, consolidar ou fazer render dos seus efeitos em background, né? Não sei se... dá pra ver aí na boa, né? Tem uma marcação ali embaixo, todas essas janelas, então não precisa mais parar a máquina para você fazer isso, você faz no background. Foi acho que o Final 10 foi uma das primeiras empresas a fazer isso direito, se não foi a primeira a fazer, e enfim, aí a Avid conseguiu implementar aí. Ok, desculpa se eu estiver correndo muito, tá? O tempo é muito curto e eu tive que escolher meia dúzia de coisas, tá? Com relação ao sync, eles fizeram essa opção de sincronizar por forma de onda. Muito comum hoje em dia, filma DSLR com um áudio gravado separado, então não tinha timecode, também fazer manual com endpoint chato pra caramba. Então esse sync por waveform foi embutido aí nas últimas versões. Lembrando que ali atrás eu mostrei o Sleep Audio, aí uma coisa anda junto com a outra. Então você synca por waveform, mesmo se deu algum atrasozinho na forma de onda, é comum acontecer. Aí você pode ajustar ali no nível de samples sem problema nenhum, tá? Ok, agora o que eu separei aqui, o que eu chamo de recursos interessantes, são recursos que ou só tem no Avid, assim, para vocês conhecerem, ou tem em outras ferramentas, mas assim, são pouco conhecidos, na verdade, em todas as ferramentas. Então, vamos dar uma olhada rapidinho. Deixa eu só ver como é que eu tô aqui de tempo. Ih, travou aqui. Não, mas tá aqui, tá tranquilo, 2 minutos. Beleza. Então, assim, uma das coisas principais do Avid é a quantidade de coisas que você pode fazer no bin, né? Para quem trabalha assim, organizando material, assistência, é bem completo. Então você pode pegar um vídeo, reenquadrar, o que eu botei aqui, né?
reenquadramento de vídeo, pegar, dar um outro zoom, um scale, transformar espaço de cor, mudar frame rate se você fez vídeo em slow motion, dá para ajustar ganho se os vídeos estão todos muito baixinhos, você dá um ganho geral, tudo no Beam, não precisa ter timeline existindo, o próprio assistente já pode ir resolvendo essas coisas. Criar colunas customizadas de metadata, então eu posso criar uma coluna escrito gostei ou não do clipe, e aí eu boto lá sim, 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 não, 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 qualquer coisa que você queira criar assim, de coluna da tua cabeça, isso vira metadados no Avid, é legal assim para decupagem, organização. Que mais? Reformatação de tela e o Audio Switch, né, é o sistema de efeitos de áudio. Então você pegou um monte de áudio e precisa tudo, tacar um equalizador, puxar um pouquinho de agudo, cortar grave, qualquer coisa assim, tirar um pop que estiver dando assim, pum, pum, pum. Você vai lá, acessa, seleciona todo mundo do Beam, bota lá um equalizador simplesinho, ou então complexo, né? Todo o sistema de Pro Tools, de plugins que vem, de compressor, equalizador, reverb, delay, tudo vem também no Avid, tá? Não precisa pagar nada à parte. Então você pode fazer isso no Beam também para dar uma arrumada legal assim no material. Tá? O outro sistema lá que é bem legal, que a gente chama de Dynamic Media Folders. Então, qual é a ideia? Você tem um folder que você bota num lugar, por exemplo, no teu desktop, e aí você faz programações do que você quer que aconteça quando alguém jogar um vídeo lá. Então, isso ajuda muito sim, o trabalho do assistente ou do sistema em geral, porque o Avid não precisa nem estar aberto. Então, botei esse folder no meu desktop. No dia que alguém, qualquer pessoa, jogar 10 vídeos, pode ser por rede, pode ser do jeito que for, aí você vai programando ações para aquilo. O que você quer que aconteça? Você pode mandar criar um bin e colocar esses vídeos lá, pode mandar transcodificar, pode mandar aparecer um link para o editor, fazer uma cópia para um HD de backup. Então, assim, o trabalho de ingest diminuiu muito porque o cara, basicamente, se tiver programado, ele nem abrir o Avid ele precisa. Qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento de Avid, só precisa pegar o cartão de memória e arrastar o vídeo lá para dentro. Arrastou? Aí todos esses outros processos vão sendo feitos automaticamente. Beleza? Aqui é uma tela de edição script que a gente chama, tá? Para projetos assim de grande porte, assim, se você tem um material organizado já e com um texto feito, você pode importar esse texto, tá? Isso aqui é um texto feito no Word ou um TXT qualquer, você importa para o Avid e você anexa esses clips seus, você anexa alguma parte do texto. Então você vai pegar, por exemplo, esse clipe aqui e você vai anexar, por exemplo, a esse trecho de texto. Depois que você anexa, fica muito mais fácil de você se organizar ou de você carregar um clipe, achar seus takes, porque você vai poder dar 2 cliques aqui, por exemplo, em qualquer uma dessas linhas. Eu quero ver esse Corey. Eu já consigo ver direto que essa frase aqui, Corey, eu tenho nesse clipe, nesse segundo take do clipe, eu não tenho nesse, não preciso nem parar para procurar, e eu sei que eu tenho mais 4 aqui. Então eu clico aqui, ele vai pro meu monitor de preview, já na palavra Corey, e aí eu posso dar um play para ver como é que se organiza, tá? Para fazer essa associação, né, dos seus clipes com o texto, você pode fazer manualmente, claro, arrasta, tem que assistir o clipe inteiro, arrasta e faz junto com a transcrição, né, passo a passo. Ou tem um sistema chamado Script Sync, é pago à parte, mas é bem interessante. O Script Sync, ele faz detecção de voz. Ele detecta, por exemplo, uma entrevista, assim, se for um documentário já vale a pena pra caramba, assim, pagar, porque ele vai pegar tudo que foi falado e ele sozinho, por detecção de voz, que nem qualquer coisa de celular, Siri ou qualquer coisa, Cortana, ele vai detectar junto com o texto e ele vai atribuir tudo. Ele vai saber cada clipe aonde que está associado. Infelizmente isso é uma coisa assim, é meio ruim de explicar, é bem mais fácil mostrar, mas eu não estou com a licença aqui. Espero que vocês tenham entendido, mas assim, depois eu posso até me organizar para fazer um vídeo algum dia sobre isso e deixar lá no site da ProClass. Bem, mas é isso. É uma maneira diferente de você lidar com o teu material, porque você consegue saber cada linha aqui dos seus scripts, quais são os takes que tem aquela linha, quem foi falado, os ângulos. Aqui esse ângulo aqui, eu estou vendo que eu tenho 3 takes, 3 tentativas, e aí fica tudo anexado aqui. Ok. O Audio Ducking é um sistema onde você avisa aqui qual é a pista de áudio. Aqui eu estou avisando qual é a pista de música
aperto Duck e aí ele vai fazer aquele sistema de keyframes para mim automático. Também uma coisa nova assim que ajuda pra caramba em vários casos, tá? Vou fazer mais uma vez aqui só para vocês entenderem de novo. Dialog, selecionei o A1. Music, selecionei A2 e A3. Apertou o Duck, aí baseado nas ondas sonoras ele faz o keyframe para mim. Depois você ajusta à vontade. E é isso. Estourei muito, deixa eu ver. Pouquinho. É isso, gente. Obrigado. Legal. Essas duas ferramentas agora do final são excelentes. Assim, né? Pra quem trabalha muito com elas. Obrigado, pessoal. Vamos, então... E agora o Luiz vai fazer a explanação dele do Adobe. Como a ideia aqui é mais falar sobre com que software eu vou, era o tema, tá? Então não vou entrar em tanta parte técnica, senão eu poderia fazer aqui uma masterclass, que eu vou fazer de 2, 3 horas de Premiere, Audition, After Effects. E o meu trabalho na Adobe é justamente levar as inovações e ajudar a implementação nas empresas enterprise, focadas em broadcasting, filmagem, produção de conteúdo para a internet, youtubers. Então eu lido bastante aí com quem está mexendo com vídeo diariamente para uso profissional. A ideia aqui, então, é mais mostrar algumas coisas, aproveitar o tempinho aqui. Eu vou ficar aqui depois para outra palestra, se alguém quiser bater um papo comigo, falar um pouco mais técnico, com o maior prazer. E, antes de tudo, agradecer o João e toda a equipe do DDT pela parceria e pelo convite. A ideia, então, principal era com que software eu vou em 2018, esse era o tema. Então, pensei em base nisso, pensando em quem estaria assistindo, pessoas podem estar na dúvida de qual software eu uso, por uma questão mercadológica, por uma questão de gosto, uma questão de performance, de workflow de trabalho digital. Pensando em tudo isso, eu como editor aí, eu sempre fui editora, faz 15, 18 anos que eu edito, parei um pouco nos últimos 3 anos, porque estou oficialmente na Adobe como gerente de negócios, então sobra pouco tempo aí para ficar nos programas editando. Mas sem dúvida nenhuma, mergulhando de cabeça, a minha resposta é Premiere. Tá? E eu vou mostrar aqui para vocês os pontos de vista que eu vejo, e que eu vejo dos clientes nossos no mundo inteiro, por que o Premiere aí é o software ideal para o próximo ano, se eu fosse entrar em qualquer projeto de vídeo profissional. A gente lançou, essa aqui a Splash Screen em 2018, a gente acabou de lançar para o público geral. O público geral é público assinante, pagante, que a gente já está trabalhando nessa versão já faz quase um ano. A release 2018 de toda a Creative Cloud. Quem quiser ver, entra no YouTube, entra no site da Adobe, tem tudo, tem vídeo de tudo, de todos os programas que tem de novidade, Photoshop, Illustrator, Audition, tem uma porrada de vídeo lá. O Premiere acabou de fazer 25 anos. Esse ano, em abril, foi 25 anos, então é uma ferramenta já bem robusta. Eu vou aproveitar o tempinho e vou mostrar um vídeo. Eu queria pedir só para apagar a luz, só nesse momento de eu mostrar esse vídeo, depois a gente volta. We could see if we can fly. I use Premiere because it's basically multi-format agnostic. Anything that you want to put in it will play it out in real time. The Adobe Premiere was built for scratch. With filmmakers, it seemed like the perfect choice for us. That speed of finding multiple edits that weren't necessarily in the project that you had at the same time, that's something that Adobe aggressively chased for us. And now we're able to do that with much more efficiency. This is a company that has a unique understanding of what it is to be able to offer an end-to-end solution. One thing that I like about Adobe is the fact that how integrated it is. Those feature sets continue to improve, and Premiere especially, for example, right? For the most part, we tapped a lot of it in Premiere. We couldn't have made this movie otherwise. There's a lot of people that I talk to now, and they're like, what do you edit on? And I say Premiere, and they're like, yeah, that's what I use. We didn't want to deal with proxy files or low-res files. We worked with the actual native footage. I don't have a team. I'm just hiking around editing by myself, and it's exhausting, but it's the most fun I've ever had.
future filmmaking, in my view, is art. And the art is basically so improved by the ability for young filmmakers to take tools like Adobe Premiere. And if you have access to tools that allow you to do it yourself, you will make better filmmakers. Esse foi um vídeo promocional que a gente fez aqui com os 25 anos do Premiere. Deixa eu voltar para os meus slides aqui. Cadê aqui? Aqui um pouquinho só das empresas que a gente está trabalhando aí firmemente. Eu mostrei aquele vídeo porque, com base em algumas pessoas que eu vou mostrar aqui, que são influenciadores no mercado Hollywood, mercado de televisão, mercado Nova York, Europa, a gente tem equipes da Adobe dentro dessas pessoas, Rob Legato, David Fincher, os irmãos Coen, que a gente está desenvolvendo pedaços do Premiere, tools, melhoramentos específicos para o fluxo deles. Tá? A gente está nisso há já 4 anos. Então, as novas releases que aparecem em 2018, muitas das features têm a necessidade do mundo real de pessoas que estão no high-end de produção de workflow. Né? Então, ela fica disponível para todo mundo. Então, isso daí já faz uns 4 anos aí, tendo uma adoção de Premiere aí no mundo profissional fortíssimo. Outros que a gente tem bastante aqui está BBC, Red Bull Media House, que é uma das principais ferramentas aí de house de conteúdo multimídia. O pacote da Disney usa a gente, tá? A Copa de 2014, toda a parte de edição da emissora oficial da FIFA foi feita com Premiere. E aí tem uma porrada de coisa, vou dar destaque em algumas, tá? Principalmente nos diretores, como aqui é mais o pessoal de filmagem mesmo, de edição, vou focar um pouquinho aqui. Tá, o Rob Legato usa só a gente nos projetos que ele pode, ele é ganhador já há 3 anos, 3 vezes de Oscar de efeitos especiais. Tá? Esse ano ele ganhou com The Jungle Book. Quem tiver mais informação, querer mais saber sobre isso, põe lá como foi feito o Jungle Book, Adobe, como que o Rob Legato está falando. Tem uns vídeos falando do depoimento dele usando a nossa tecnologia. Outro que ele fez bastante também usando tudo com Premiere e After foi o Hugo. Lógico que não é só Adobe, né? Eles usam 3D, eles usam, no caso a Paramount Pictures, usa softwares nativos deles, mas com o processo principal de edição e finalização foi Premiere e After com Dynamic Link. Outro que usou tudo Adobe em todo o processo de filmagem foi Deadpool. Tá? Tim Miller também, nos projetos dele, tanto para filme e principalmente o projeto que ele usa para comerciais de televisão, ele usa só Adobe. Deadpool foi um dos filmes aí que ganharam como R-rated movie, né, que tem taxa de ano que você pode, para mais de 16 anos. Foi o filme mais visto no mundo. Tá? Ele ganhou vários prêmios aí de super-herói também na primeira semana que ganhou, então fez um bastante sucesso aí mundialmente e é um dos cases que a gente teve aí de maior sucesso. Outro que a gente teve foi Disney. Tá? A Disney usa bastante as ferramentas Photoshop, Illustrator, After Effects e Premiere. Tá? Esse daqui também é um case nosso, do Peter's Dragon. Um outro que acho que em termos aí conceitual, que tem mais peso, tá? O David Fincher é considerado um dos maiores diretores aí da atualidade. Tá? O caixa dele é caríssimo para filme e para filmagem também de produto. Ele fez com a gente Gone Girl, usando também nativo, todo o material de 4K e meio, foi feito em Red, em outras câmeras. Mas o que tem agora dele, agora falando um pouquinho de mais novidade, que está saindo agora, essa série da Netflix, chama Mindhunter, é feita por ele. A equipe da Adobe está trabalhando também já faz alguns meses. Tudo que está sendo feito nessa série é Premiere e After Effects, tá? Bem integrado. Outros casos que a gente tem aí de sucesso aí é Coen Brothers, tá? Eles fizeram o filme Hell Caesar, eles têm outros projetos que eles trabalham. Eles têm um processo bem bacana de trabalhar em conjunto, eles usam uma tecnologia nossa que chama Team Projects. Não vai dar tempo de eu mostrar aqui, mas o Team Projects ele deixa vários editores e finalizadores trabalhando com o que a gente chama de mesma produção. Então você não tem o meu projeto do Premiere, o projeto dele. É uma produção onde eu posso estar fazendo ingestão, outra pessoa trabalhando com edição, outro fazendo core, um com áudio, um trabalhando com já os motions e animações do After Effects, tudo integrado no que a gente chama de produção. Tá? Então o Team Project, quem tiver aí, a gente pode bater papo, tem na internet as informações, mas eles usam porque toda a equipe deles usa no mesmo projeto ao mesmo tempo. Um outro novo que está saindo aí, quentinho também, de toda a produção Adobe, é House of Cards, a seção 6. Tá? A 6ª temporada aí é com a gente.
Esse daqui também, a equipe toda da Studio Sony do The Good Doctor, está sendo feito com Premiere. Estou aproveitando para falar, e como o foco era 2018, falando que está bombando no próximo ano de cases aí nossos. Esse daqui é diferente, eu quis dar destaque um pouco maior nesse. Tá? Lançou semana passada nos cinemas um filme chamado Six Below. Tá? É uma história de um cara que faz snowboard, se perde nas neves, e é um filme diferencial, eu vou explicar aqui por quê. Tá? Esse é o tipo de tela que eles estavam no estúdio para trabalhar na pós-produção. Tá? É uma tecnologia que chama Barco. Eu vou mostrar aqui. Aqui são as timelines dele, né? Dá para ver aqui, ó. Tá? Primeira timeline aqui, o primeiro corte do Vashino Madeski. Vashino Madeski é um dos parceiros nossos, um dos melhores editores de feature film de Hollywood. Ele trabalha com a gente. E aqui como a edição final, como ficou. Ele foi o primeiro filme feito nativamente com 6K em toda a história de Hollywood. Por isso que é um caso bacana que está acontecendo agora. Então, o Premiere pode trabalhar nativo com os formatos dele já faz muitos anos. Pode fazer proxy, pode fazer ingest, tem essas possibilidades. Mas o trabalhar nativo dá um desempenho bacana. Né? Então, com 6K foi o primeiro aí. E é uma tendência, tá? Hoje o Premiere funciona até 8K com os Canon, Red, Alexa, com as principais câmeras, Blackmagic. E é uma tendência do pessoal filmar com mais qualidade. Tá? Esse é o estúdio que chama Barco Escape. Tá? Tem poucos desse no mundo, que é um estúdio todo em 6K aqui no cinema. Tá? A imersão é absurda. Eu não fui lá, mas eu conheço quem foi e diz que é diferente da realidade virtual, que você vira, que você está imersivo, mas você estando aqui, a parte de ter essas telas do lado, só funciona aí com são no caso 3 projeções de 6K. Então esse daqui é a ideia aqui do fluxo dele. Pra vocês terem uma ideia, olha o que consegue com esse tipo de material de 6K. Imagem com uma qualidade fantástica, possibilidade de fazer um framing absurdo, tá? Com 4K, fazendo uma extração de 4K como fica. O tipo da tela como é, ó, esse 6K e a imagem. Então é um tipo de tecnologia nova, né, permitido aí também com o Premiere. Olha como fica na timeline do Premiere. Aqui você vê o material RAW em 6K e aqui como ele está nesse formato de barca. Né? Pô, é fantástico, parece que você está trabalhando aí com quase 4 Full HD um do lado do outro, ali mais anamórfico. Falando um pouquinho aí, acho que é legal falar, né, isso daqui o Vash ele mostrou aí o que ele trabalhou em termos de máquina, não é nenhum absurdo. Essa daqui é a configuração dele, ele tinha 2 Precisions da Dell, com 128 RAM. A gente aconselha, sei que eles parecem muito, mas a tecnologia aumenta muito nos últimos anos. As pessoas cada vez mais estão trabalhando com câmera 4K, alta taxa de frame rate, 120 frames, GoPro que grava absurdamente bem, só que também é pesado, taxas de bit de Canon, de Nikon de 450 megabits por segundo e deixam de atualizar as máquinas. E aí fala, o software é lento, demora para ingestar, isso independente de qualquer um dos programas aqui que a gente tem na mesa. Tá? Memória RAM, por exemplo, hoje é barato. Né? A engenharia aconselha para quem está trabalhando realmente com mais de Full HD, com 2K, 4K, ter 64. Para realmente você ter um desempenho de performance. A placa de vídeo dele, onde é feito todo o playback, de 12 GB. Tá? Hoje, o mínimo que você vai comprar uma placa de vídeo vai ser uns 4, 6. Tá? Tem gente aqui, por exemplo, no Rio, algumas produtoras que eu trabalho junto, que estão com placas de 24. Né? Então, porque aí sim você vê uma performance na hora de dar play, de aplicar os filtros em tempo real. Então essa ideia aqui que ele tem, tá, das máquinas, hoje, se você for pensar em performance, o Windows é muito superior do que Mac. Tá? Você, às vezes, pensando em termos de tecnologia, tá? O sistema é ótimo, eu trabalho com os dois, adoro os dois, mas se você está realmente precisando de algo de performance para ter o máximo de máquina e desempenho, o Windows desempenho é muito superior a Mac. Né? Então, acho que vale a pena, às vezes, as pessoas saberem qual é a melhor ferramenta, tool dela, para o tipo de projeto que elas têm. Né? Então, é uma grande parte. Pensando um pouco mais em conceitual, tá? O Sundance Film Festival é um dos principais, se não o principal evento aí de filme para quem é filmmaker individual, que está na porta de Hollywood. Esse ano teve 81 filmes feitos com Premiere, tá? Um aumento de 90% segundo a pesquisa comparado com 2016. É uma tendência aí do mercado aí, utilizando as tecnologias nossas. Inclusive os 3 ganhadores que teve de destaque do Sundance Film, que teve o The Ghost Story, tem mais os outros 2, quem quiser procurar na internet aí, foram usando o Premiere.
Aqui falando um pouquinho mais também de... Aí, assim, filme, Avid tem bastante, Final Cut também, as duas tecnologias, mas uma área realmente que, se você está pensando o tema da palestra de para onde eu vou, pensando em televisão, tá? Fluxo profissional de televisão broadcasting, aí a parte que a Adobe domina fortemente nos últimos 3, 4 anos. Tá? As maiores empresas do mundo usam tecnologia nossa. Tá? Aqui no Rio, a Globosat só usa Premiere. Lá fora, CNN, BBC, Time Warner, NRK do Japão. A NRK é uma das maiores tecnológicas, eles já estão fazendo transmissão em 4K nativo para todo mundo e já estão testando 8K, vão colocar no próximo ano. Por que a gente tem bastante sucesso nisso? Aí é um diferencial de outros programas de edição, é o que a gente chama de ecossistema. Aqui vocês podem ver que são parceiros de hardware que trabalham em conjunto do documento com a Adobe para dar performance de sistema de gerenciamento de man, sistema de fluxo de material com storage, tipo de renderização, formato de câmera. Isso são todos parceiros nossos. Tá? Na NAB desse ano a gente estava com 120 empresas de parceria com a Adobe. Né? Aí que faz sucesso em termos de fluxo, porque o software de edição é só uma etapa do trabalho. Né? Quando você entra num fluxo profissional, você tem como isso é feito, o ingest, como que vai para um sistema de organizar, que é um Media Asset Management, aonde está feito o storage, aonde está feito o backup. Então todo esse fluxo aí é uma parte aí que a gente está líder no mundo. Eu acho que o tempo está curto, mas a 2018 não é só o Premiere, tá? São todos os programas aqui que a gente está lançando. Eu vou mostrar algumas coisinhas aqui que eu acho que é relevante no pouco tempo que eu tenho. Falando um pouco de... Os vídeos de novidade do Premiere a gente tem aí bastante, mas duas coisas que é legal de dar destaque. Trabalhar com múltiplos projetos. Tá? Então isso daqui é uma das coisas que o pessoal que usa bastante Final pedia para o Premiere, que é a possibilidade de você ter um projeto e não ter que importar ele inteiro dentro do outro projeto para você pegar um pedaço. Então agora você pode abrir um outro projeto, selecionar o in-out daquilo que você quer e jogar dentro de um para outro. Tá? Ou para visualizar, ou para fazer a importação de uma parte específica. Tá? Então ele permite aí você trabalhar com múltiplos projetos abertos. Tá? Isso aqui mostra o fluxo certinho, como que funciona, mas não vou entrar nessa parte. Uma outra parte que a gente tem aqui que eu quero mostrar é trabalhar com Beam Locking. Tá? Então, para trabalho colaborativo, agora a gente tem também, que é uma das coisas que o pessoal que usa bastante a Avid gosta, que é a possibilidade de você travar uma determinada sequência ou Beam, para ninguém, uma outra pessoa que abrir e mexer ou que está em tempo real. Então agora você tem também um cadeadinho aqui que você abre e fecha. Então, esses são, para quem é realmente editor de filme, são os dois principais pontos aí que a gente teve nessa versão de 2018. Que é o Beam Locking e a possibilidade de trabalhar também com múltiplos projetos. Se juntar isso junto com a parte de Team Projects, trabalho colaborativo, você tem aí um ecossistema bem forte para trabalhar. A parte de novidade aí a gente tem um monte, tá? Imersão de 360, eu vou deixar aqui o vídeo passando enquanto eu termino aqui a fala. Mas realidade virtual, trabalhar nativo, eu vou falar mais disso aí na palestrinha de tarde. Trabalhar com texto de forma mais orgânica, você põe já direto igual do Photoshop, direto no Canvas. Deixa eu puxar aqui. E outras possibilidades que a gente tem também de integração com After Effects e Audition, trabalhando com projetos. Tá? Isso aqui numa próxima, se tiver algum tempo, a gente faz aí um passo a passo de como integra um projeto no outro. Hoje, para Adobe, quando você pensa em Premiere, After Effects, Audition e Media Encoder, é como se fossem interfaces diferentes dentro de um motor único de processamento. Né? Então, você vai trabalhando, por isso você integra uma coisa na outra com mais facilidade. Mas é isso, a gente vai ficar aqui respondendo as dúvidas depois. Eu vou falar mais aí de realidade virtual e outras novidades aí à tarde. Quem quiser perguntar alguma coisa aí depois, me procura aí que eu vou estar por aqui. Obrigado, pessoal. Muito legal. Gente, a gente está só um pouquinho o tempo, essa coisa do tempo a gente tem que realmente fazer, porque para não atrapalhar as outras mesas, então a gente acaba que tem que dar uma, né, fazer uma coisa não tão explicativa e não poder ir tanto no detalhe das coisas, porque senão a gente não vai conseguir ter tempo para todo mundo. Agora o Marcelo vai fazer o Final Cut X. Pode deixar. Eu não queria... Deixa eu pegar aqui.
Eu queria só pedir, só para esse iniciozinho, se você pudesse ligar lá atrás. Pessoal, plateia, só para fazer uma pergunta aqui, por favor. Ela vai acender lá, já tá. Ah, tá. Obrigado. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Obrigado aí queria agradecer a EDT pelo convite. Eu queria, só para a gente começar, meu nome é Marcelo Ferraz, eu sou professor do Viatec aqui no Rio de Janeiro, e eu queria, só para a gente começar, eu vou falar do Final Cut 10, e eu queria perguntar para vocês, para a gente ter uma noção, assim, de vocês que estão aqui. Quem abriu o Final Cut 10 para editar, pode ser trabalho pago ou não, no último ano? Para a gente ter uma noção. Tá, uns 10%, 5%, não sei. Então, realmente estou vendo que a gente tem poucas pessoas assim no último ano que tiveram experiência com 10. A minha palestra, essa fala inicial, eu pensei em discutir o que o Final Cut virou nos últimos 6 anos. Porque a gente teve toda essa polêmica, né? O Final Cut 7 tinha um mercado gigante, inclusive no Brasil. Acho que no Brasil a gente estava até discutindo, acho que era até maior do que lá fora. E em 2011 a gente teve essa polêmica do 10. Muita gente usou o Final Cut, abriu o Final Cut naquela época e nunca mais mexeu. Então eu pensei essa fala inicial justamente para a gente discutir o que aconteceu, para quem não tem esse contato, o que aconteceu nesses últimos 6 anos em relação ao Final Cut. Tá? Se você puder, Juliana, por favor. Obrigado. Ah, tá. Pode apagar lá atrás, por favor? Obrigado. Então, em 2011, né, que foi lançado o Final Cut, a gente teve essa grande polêmica, né, esse fim de mundo no mundo da edição, que foi o lançamento, e aí teve todo aquele drama em relação ao Final Cut 7. O Final Cut 7 morreu, parecia que a Apple não quer mais saber dos profissionais, a Apple está largando os profissionais, agora só quer saber de celular. E, na verdade, essa polêmica ali em 2011, foram 2 polêmicas. Primeiro, o lançamento, que realmente, na minha opinião, foi desastroso. Eles realmente não tiveram cuidado de fazer uma transição suave. Então, problemas que a gente teve, incompatibilidade com o Final Cut 7, então você não podia abrir projetos. Isso só foi acontecer alguns meses depois com programas de terceiros. O Final Cut Studio foi descontinuado naquele momento. Várias funções estavam faltando ali em 2011, na versão 10.0, né? Então você não tinha in-out, ele não retinha in-out, por exemplo, ele não tinha multicam. Então realmente ele veio muito pelado. Eu sei, assim, histórias de bastidores que isso parece que foi uma pressão do Steve Jobs, não querendo perder mercado, de soltar logo o Final 10. Então, e acabou sendo pior de ter lançado naquela época, né? E uma outra coisa que naquele momento causou um problema foi a questão da falta de treinamento. A Apple não disponibilizou nenhum treinamento, né, de transição do pessoal que vinha do Final Cut 7 para o Final Cut 10. E essa é a primeira questão da polêmica, o lançamento, que eu concordo completamente. Foi uma coisa desastrada, eles não pensaram direito. O outro problema que eu acredito que muitos de vocês que são editores, que eram editores naquela época, tenham tido, é a questão que o programa veio com uma filosofia nova de edição. Era um novo paradigma que estava chegando naquele momento. Então, que veio com o Final Cut 10. A primeira coisa é a questão dos metadados, que não era tão assim polêmica, mas o Final Cut 10 ele é totalmente baseado em metadados. Ele, na verdade, é uma grande planilha de dados. Você consegue classificar material utilizando essas funções e de forma a encontrar mais fácil. Mas esse não foi o grande problema. O grande problema foi justamente a questão da timeline. Então, a gente tinha aí o paradigma que vinha desde lá de trás, da Moviola, passou pela televisão e chegou no Avid, chegou no Premiere, chegou no Final Cut clássico. A gente é acostumado a editar com vídeo com tracks. E esse Final Cut novo, quando saiu, simplesmente não tinha, né, o que a gente chama de trackless. Era uma outra lógica de edição, que era a timeline magnética, que a gente chama. E aí isso foi a segunda questão da polêmica que acabou trazendo um problema. Só que justamente a ideia é a seguinte, isso foi 2011, já se passaram 6 anos aí, e a gente teve uma quantidade muito grande de atualizações. Então a gente tem 23 atualizações, na verdade 24. Ontem a gente teve um anúncio de atualização também. E se você fizer uma média, a gente tem uma atualização a cada 3 meses.
Então tem todo esse papo, né, de que a Apple não tem mais interesse no mercado profissional. Eu não sei, quem atualiza um programa a cada 3 meses, eu acho que tem algum interesse de manter aquilo ali funcionando, né, a minha impressão. Além disso, a gente tem, isso foi uma informação em abril, que a Apple divulgou, o Final Cut 10 em abril tinha 2 milhões de licenças instaladas, ou seja, 2 milhões de instalações compradas, e só por uma questão de comparação, o Final Cut 7, em 10 anos, ele foi lançado em 99, em 2009 ele parou de ser atualizado, nesses 10 anos, o Final Cut, na verdade, né, eu coloquei aqui Final Cut 7, mas o Final Cut ele juntou 1.400.000 licenças instaladas. É claro que a gente tem uma questão diferente de mercado aí, né, o audiovisual cresceu, o Final Cut clássico tinha tinha a questão de instalação de broadcast e cinema também, que o 10, eu acho que no momento não dá para comparar, mas é considerável, né, que em 6 anos ele tem mais instalações do que o Final Cut clássico. E eu falei que são 24 atualizações e não 23, porque ontem está tendo agora, junto com a gente aqui, junto àqueles fim de semana, só que lá em Cupertino está tendo um evento chamado FCP 10 Summit, que é o encontro dos profissionais, né, de Final Cut, de empresas ligadas com Final Cut 10, inclusive com o apoio da Apple. E o pessoal foi fazer uma visita lá à sede da Apple e eles mostraram, que é uma coisa muito incomum para a Apple fazer, eles mostraram novidades do Final Cut 10.4, que vai ser lançado até o final do ano, provavelmente. Tá? A gente estava esperando, o pessoal que estava indo para eu acompanho o pessoal que estava indo para esse evento, estava esperando que ele fosse lançado ontem, mas eles seguraram, eles só mostraram as novidades para aquele pessoal que está lá, e eu peguei algumas informações pelo Twitter, porque eles não são autorizados a passar para frente muitas informações. O pessoal acredita que até o final do ano a gente tem o iMac Pro, né, que vai ser lançado em dezembro. Tem até aqui umas fotos dele. Em dezembro se espera então que essa versão 10.4 saia em paralelo aí com o iMac Pro, que é a máquina mais avançada da Apple. Vai ser a máquina mais avançada, né? Mais até do que o Mac lixeirinha. Que também ficou na história aí, né? Carinhosamente chamado. Exatamente. E entre as novidades que a gente tem realidade virtual nativa, que isso ainda era feito através de plugins, e eles compraram uma empresa chamada Dashwood, e aí compraram tem mais de um ano, e aí essa novidade veio aí com essa versão nova. Tá? Novas ferramentas de cor, que eu acho que era uma coisa que eu, que sou entusiasta de Final 10, eu tinha sérias críticas à questão da cor. Eu gosto de metadados, eu gosto da timeline, eu gosto da forma de trabalhar com áudio, mas eu acho que cor era uma coisa que ficava para trás ainda. Então eles estão atualizando isso. E tem algumas questões que eles não puderam revelar muita coisa, o pessoal que estava lá, mas HDR, por exemplo, né, espaço de cor, REC 2020, eles vão atualizar isso também para fazer uso dessas máquinas novas. E, inclusive, eles, segundo os relatos de lá, eles estavam fazendo uma demonstração com material 8K, rodando diretamente nesse Mac Pro, no iMac Pro, né? Que eles estavam demonstrando lá. E aqui, só para contextualizar para vocês, eu acredito que lá fora a porcentagem do Final 10 esteja maior do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu sei que a gente tem no Espírito Santo a Rede Gazeta, eu sei que é uma filiada da Globo, estava usando. Eu sei que a rede, o Multirio, né, a rede de multimeios aqui do Rio, da Prefeitura, usa. Mas no Brasil, acho que realmente a gente ainda está precisando crescer bastante. A gente tem produtoras usando, tem um pessoal aqui na plateia que a gente conversa às vezes. Mas lá fora, a gente tem uma adoção, eu acredito que maior. Então, na Europa e Estados Unidos, em termos de broadcasting, a gente tem a BBC, você falou, né, Luiz, da BBC Drama, que eu acredito, a BBC News, né, as notícias, jornalismo da BBC está usando 10. O Tour de France, né, foi transmitido, foi editado, né, os highlights e a questão toda da competição foi editada com ele. E você tem a RTS, que é a Rádio Televisão Suíça, né, da Suíça, que é como se fosse a BBC, deles, é a TV pública, também estão usando.
Nos Estados Unidos, alguns longa-metragens, tem alguns filmes indies. Esses 2 filmes aqui são da Warner, que é o Focus com Will Smith e o Whiskey Tango Foxtrot com a Tina Fey. E documentário. Eu acho que especialmente para documentário, não sei se tem documentaristas aqui ou assistindo, o Final Cut é muito forte por conta desse gerenciamento de mídia com metadados. Então, você consegue... como os metadados no Final Cut funcionam como se fosse uma etiqueta. Então, você marca trechos de um determinado vídeo ou o vídeo inteiro e você pode rapidamente encontrar, em vez de usar subclips, em vez de fazer subclips ou ficar separando o material por bins, você simplesmente marca o clipe inteiro ou marca trechinhos desses clipes e na hora que você clica, você reúne todo o material que atende aquele determinado dado. Então, ator tal, você clica, já aparece. Ah, mas eu quero combinar, eu quero ator tal numa externa usando chapéu. Então, se você classificou esse material, você clica, você pode agrupar mais ainda esses metadados, você clica nessas 3 informações e ele vai filtrar imediatamente todo o material que atenda a essas 3 categorias, né, que você escolheu. Então, acho que para documentário, especialmente, o Final 10 é muito bom. Então, a gente tem aí esse documentário da Netflix, se não me engano, foi até indicado ao Oscar, posso estar errado, What Happened with Simone, né, da Nina Simone, e tem documentário aí da National Geographic, Challenge Disaster, lá da questão do ônibus espacial, né. Nos Estados Unidos ainda, né, internet, material de internet, o TED Talks está usando, e o clipe, em termos de música, o clipe, só uma curiosidade, o clipe, esse é famoso, esse é o vídeo mais visto no YouTube, né, 4 bilhões, só uma curiosidade aí. Tá. E aí, só fechando aqui, a ideia que eu queria passar assim, nessa fala inicial é justamente isso. A gente tem essa questão, essa polêmica toda que aconteceu lá para trás do Final Cut, mas no fundo, com exceção de uma coisa aqui que eu vou falar para fechar, eu acho que funcionamento, é claro, cada programa tem as suas características, as suas propriedades, seus pontos fortes e seus pontos fracos, mas a lógica de edição, no fundo, não mudou. Você importa material, você tem in-out, você tem a sua organização por pastas, por bins, por palavras-chave, dependendo de cada programa, e você tem os seus filtros, você tem toda a logística de trim, de organização e de exportação. Então, eu até coloquei aqui os 4 programas que a gente está discutindo agora, justamente para vocês verem que, né, visualmente, você tem ali todas as características próximas. No caso do 10, e é uma coisa que, já falei de metadados, e é uma coisa que eu acho que isso, se tem editores mais experientes que têm interesse de estudar o 10, de voltar ao 10, ou pelo menos ver se atende ao que vocês fazem, eu acho que uma coisa fundamental é fazer as pazes com a timeline. Eu acho que a única coisa que realmente vem um paradigma novo, que o editor, que é um editor antigo, né, o editor que é experiente, tem problema. Então, e não adianta querer brigar assim, eu quero que ela faça trabalho do jeito que eu trabalho. Não, eu quando comecei Final Cut também, eu abri, fechei 6 meses depois que eu fui sentar de novo, porque eu realmente não me entendia. Então, não adianta, você tem que ou sentar com alguém que conheça, ou fazer um curso, ou olhar na internet, aprender na internet, mas você tem que realmente mudar o teu entendimento da lógica de edição da timeline, para você trabalhar com ela. Ah, mas por que eu vou fazer isso se eu trabalho há 10, 20 anos da outra forma? Porque tem vantagens. Então, tem uma logística ali que foi pensada. O desenvolvedor do Final 10, inclusive, é o mesmo desenvolvedor do Final Clássico e do Premiere, que é o Randy Ubilos. Então, é um cara que ele saca muito disso. Então, a equipe teve um motivo para pensar essa forma nova de edição. Não foi uma coisa à toa. Essa coisa de, isso aqui é o iMovie Pro, na verdade, é o cara que desenvolveu o Premiere que desenvolveu o Final Clássico. Então, ele teve uma motivação ali para pensar dessa forma, né? Então, aí tem aqui esse aqui é o grande terror de quem eu acho que dos editores clássicos, né? A timeline magnética. E aí, só para a gente fechar, só para falar a respeito disso, dessa comparação, o que muda em relação à timeline magnética, da timeline magnética em relação às timelines clássicas? Primeira coisa, você teve essa mudança de paradigma. O paradigma clássico, você tem tracks horizontais, você trabalha por tracks. Então, por exemplo, diálogos, uma fala é V1 a 1. Então, você tem diálogos em todos aqueles tracks, aqueles clipes, mesmo que
o primeiro clipe não tenha relação com aquele clipe 10 minutos depois, ele está na mesma track, tá? Essa é a lógica. Então, para não bagunçar essa relação, a edição clássica faz o quê? Se você os programas clássicos fazem o quê? Se você apaga um clipe, nada é modificado, né? Os clipes lá da frente continuam na sua mesma posição, porque a relação é horizontal e essa relação tem que ser mantida. No Final Cut 10, o paradigma mudou, ele passou a ser vertical. O que significa isso? Você tem um clipe, uma fala, você pode ter uma música, essa música ela está ligada com essa fala, é um momento importante daquele momento, é um momento importante ali da timeline. Além da música, você tem efeitos. Aquele efeito está ligado com aquela fala. Você tem um title ali em cima, aquele title está ligado. Então, a relação passou a ser vertical. Tá? E, por conta disso, na hora que você apaga um clipe, o Final Cut já ajusta para você. Se você não quiser aquele determinado clipe, ele já fecha, justamente porque é como uma forma de agilizar a sua edição. Tá? E aí só para... acabou que a gente estourou o tempo, mais 2 minutinhos? Mais um minutinho. Só para vocês terem uma noção de como funciona isso, para quem está aí distante esse tempo, vou mostrar aqui para vocês. Tem um editor em inglês, isso aqui ele é um comercial da Audi que foi reduzido de 60 segundos para 30 segundos. E ele está mostrando como ele faz isso usando Final Cut. É só apagar a luz, por favor. E eu vou pedir para vocês... Obrigado. Eu vou pedir para vocês para evitar de olhar para a legenda. Olhem mais para a timeline, tá? Para não atrapalhar. We're going to, if I was going to do a cut down here, I'd start by going through and getting rid of all the big stuff. So we've got 3 shots here setting up this scene. I'm just going to take this cloth and get rid of that. We've got red, amber and green here. We're just going to get rid of the red and amber and stick with the green. If I jump down here, this scene here we'll lose the close up the wheel and we'll lose that. Lose both those. This scene here, the client doesn't want the ice, so we'll get rid of that as well. And then if I play through here, I'm going to lose that opening shot. We'll lose the middle shot as well, and then I'll lose that close up there. The lingerie scene's a little too sexy for TV in the UK, maybe not here. And then what else have we got? We'll trim this one down. I'm going to do all the... Então vocês estão vendo, eu baixei aqui um pouquinho, vocês estão vendo exatamente essa relação vertical, né? E você tem uma coluna vertebral, então ele apaga um clipe e automaticamente a timeline é ajustada, né? Então, por conta dessa lógica vertical, você não tem, por exemplo, colisão de clipes. Os clipes de áudio, você vê que eles se superpõem, mas você não tem um conflito entre eles, porque eles estão todos ligados verticalmente. E aí isso agiliza bastante, né? Você não precisa gerenciar essa questão do áudio entrando em conflito, tá? Eu acredito que qualquer dúvida a gente discute mais um pouquinho aqui no debate daqui a pouquinho. Então, se pudesse acender a luz, por favor. Então é isso, pessoal, tá? Só para dar essa atualização e qualquer dúvida a gente conversa depois e era só para tirar essa bronca eventual. Espero ter podido ajudar nisso, tá? Obrigado. Acho que foi bem legal, né? Já deu para dar mais um outro panorama, né? Cada vez a gente vai agregando mais, cada um vai chegando com um pouquinho. Agora o Cristiano Moura da Protege vai falar sobre o DaVinci. Quer passar? Só passa o cabo. Assim que é o assim. Tem áudio não. Hello. Foi lá? Foi. Ótimo. Beleza. Meu nome continua sendo Cristiano Moura, tá? Não aconteceu nada, não. Tá, e DaVinci, então vamos entender um pouquinho mais primeiro sobre a empresa, tá? A Blackmagic Design, ela é uma empresa bem interessante, né? Eles são bem audaciosos, assim, e eu gosto disso. Talvez seja a empresa que possua o ecossistema mais complexo, né? Mais abrangente, assim, vai desde câmera, placa de vídeo, placa de captura, conectorzinho, ali o sistema de correção de cor,
né? E aí o DaVinci era a solução deles de correção de cor, tá? Caso alguém não saiba, mas assim, ele então foi muito usado assim na maioria do mercado, assim, né? Super adotado, né? E uma das coisas principais assim dele, assim, que ajudou ele a ganhar espaço foi ter uma versão gratuita decente, uma versão gratuita, mas assim que dava pra fazer coisa pra caramba, entendeu? Tinha as limitações, eram limitações de projetos de grande porte mesmo. Tô falando assim, se o cara vai fazer correção de cor num filme que vai rodar em 3D, pô, então paga a licença aí, sabe? Se o cara fosse exportar em 4K, entendeu? A maioria das coisas, então assim, de softwares gratuitos, ele era a coisa mais robusta que existia. Isso ajudou a todo mundo querer pelo menos conhecer, né, o DaVinci, tá? Caso vocês não conheçam, também na parte de software, eles têm o Fusion, eles compraram de uma outra empresa, agora esqueci o nome, seria o software de composição e tal, de efeitos visuais, também tem uma versão gratuita e usa esse mesmo sistema aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, de nodes e tal, de interligação e tal, é bem interessante. Eu não uso, mas já vi algumas apresentações e é bem robusto, assim, esse Fusion, tá? Vale a pena, assim, para quem mexe nessa área, quem usa o After Effects, vale a pena conhecer essa lógica deles aí. Também possui a versão gratuita, tá? Para quem, caso a pessoa queira, digamos, ter a versão full mesmo, seja do DaVinci ou do Fusion, só para vocês saberem, o preço era meio carinho, assim, né? Comparado com outros softwares, era por volta de $1.000, e agora eles também abusaram nesse sentido e estão fazendo $300, assim, então... não sei o quanto que eles vão ganhar de mercado, isso é uma coisa nova, vamos acompanhando, tá? Então, assim, agora o DaVinci, ele também é um software de edição, tá? Uma edição complexa, não é assim, é um software que faz edição, não, ele é um editor mesmo. Tudo que eu conheço, assim, nos outros softwares que eu uso, como eu falei, eu conheço, assim, humildemente, assim, mas eu mexo com o Avid há muito tempo, então é um programa muito grande, muito denso, e tudo que eu conheço no Avid eu consegui achar aqui. Entendeu? Se vocês olharem aqui embaixo, aqui para mim assim é a parte que eu diria que é mais daria mais vontade de levar o DaVinci a sério. Ele tem ali dividido, né, nas abas dele, mídia para você importar material, edit, depois color, Fairlight, a parte de áudio e aí deliver. Então assim, o workflow de AAF, XML, OMF, assim, nada barra você simplesmente clicar numa outra aba e pronto, estou pronto agora para fazer a colorização. E tem que mexer um negócio na edição, pum, clica na aba de edição e volta. E agora mexer com o cara do áudio, vai lá no Fairlight. Tá? O Fairlight não é uma ferramenta de edição de som para editores, tá? É uma ferramenta de edição profissional de som, seria ao Logic, ao Audition, ao Pro Tools, assim por diante, tá? Mais pra frente eu vou mostrar alguma janela. Então, assim, isso é muito cativante, né? Você fala, caramba, vai ficar tudo assim na mesma mão. Eu só queria que tivesse um cadeadinho ali, entendeu? Tipo, o editor não poder mexer na cor e vice-versa. Mas, enfim, é muito legal, assim, a maneira que é integrada, né? Então, a sobreentrada de material, assim, é legal, assim, é legal vocês saberem um pouquinho do background do DaVinci. Tem muitos lugares que, apesar dele ser famoso como corretor de cor, né, de color grading, tem muita gente que usa o DaVinci no processo de ingesta de material, porque é tão fácil assim entrar material nele, converter, transcodificar, não precisa instalar nada de plugin, ler quase tudo super bem. Então tem muito lugar assim que tem lá as máquinas de DaVinci, o software de grafo, pô, bota aí, e é a primeira opção de muita gente para, antes de levar o vídeo transcodificar, para levar para alguma das outras ferramentas de edição que o cara vai usar, às vezes o cara passa para o DaVinci para fazer conversão. Uma janela muito simples que eles fizeram para fazer transcode, consolidate, copiar, fazer backup, tá? Aqui eu tenho um outro sistema também que é legal, tá aqui em cima no alto, chama Clone Tool, tá? Vocês estão vendo aqui? É uma maneira super prática de você pegar uma pasta, que é o que eu estou pegando aqui, escolho um HD de destino e aqui aperto o clone. O sistema continua funcionando normal, o que eu estou fazendo é uma cópia de backup do meu material. Então assim, enfiou o cartão de memória, já faz o Clone Tool já para um outro HD externo para fazer a duplicidade e fica à vontade para trabalhar na timeline. Tá? É tão assim prático, tão conveniente que acaba sendo um bom produto também para início assim de trabalho, assim de organização e tudo mais. Mais à frente, o que eu botei aqui? Eu botei aqui a preparação
botei sobre as formas de sync, tá? Só para esclarecer, assim, a maioria dos softwares hoje em dia conseguem fazer sync de áudio, né, por waveform, né? Eu mostrei no Avid, o Premiere faz, o Final faz, e o DaVinci também faz. Ele está lá embaixo, tem a opção lá de sincronizar aqui por som, né? E aqui tem uma coisa bem legal, assim, eu não conheço um software que tenha uma coisa tão bem clara, que é a maneira de você ver o waveform encaixado junto com a parte de vídeo. Isso é muito fácil para você olhar assim, onde é que está a entrevista, onde é que não está, onde é que é ruído. E para você navegar acaba sendo bem interessante, né? É uma coisa assim que é uma ideia assim, simples e genial, assim, que eu nunca tinha pensado. Quando mostraram, eu falei, pô, tão simples, né? E ajuda tanto. Aqui do lado direito, que vocês estão vendo aqui, é a parte de metadados dele. Também tem sido cada vez mais assim utilizado, eu tenho sido assim solicitado várias vezes para ajudar empresas, televisões, emissoras, produtoras que estão usando o DaVinci no set. O software é gratuito, bota em qualquer computador, e aí no set eles vão logando os cartões de memória, né, no DaVinci aqui, botando os metadados, mesmo que ele for editar no Avid, mesmo que for editar em outro software, porque ele tem uma área aqui de metadados muito boa, por palavra-chave, ângulo, câmera, take, quem foi que editou, qual foi a lente usada, tudo isso assim é bem completo, então está virando também um sistema de log, mesmo que só passe ali só para logar e depois exportar, né? No caso do Avid, ele exporta um arquivo, como é que chama? É um arquivo ALE que a gente chama, Avid Log Exchange, para levar todos esses metadados que o cara fez aqui, entra no Avid, para eles continuarem o trabalho, e ajuda depois o processo de relinkagem e tudo mais. Com relação à organização dos bins, vocês vão ver aqui que ele tem, além dos bins, que é super normal aqui, vocês também vão encontrar Power Bins aqui embaixo. Power Bins é como se fosse lá no Avid que eu mostrei os favorites. Então, qualquer coisa que você colocar neste bin aparece em qualquer projeto que você quiser. E aqui embaixo vocês estão vendo os Smart Bins. Smart Bins é a ideia de você fazer um bin que vai ser organizado, filtrado, baseado em alguma informação de metadados. Então, no meu caso aqui, se vocês olharem aqui embaixo, eu fiz um bin chamado Tudo H264. Peguei, editei, programei, então tudo que for H264 vai parar ali. Tudo que eu fizer com a câmera tal, pode ficar organizado. O que tiver na cor azul, ficar organizado. Se tiver com a palavra chão, vai estar organizado ali, entendeu? E aí é dinâmico. Outro software funciona assim, o próprio Mac funciona assim, tem um esquema de Smart Folder, e aí eles levaram isso para dentro da parte de edição. Essas três maneiras de organizar que vocês têm aqui no DaVinci. Ok? Com relação à organização ainda dentro do bin, vocês vão encontrar dois componentes diferentes. Um é o file name, tá? O DaVinci funciona com tudo linkado, que nem funciona na maioria dos outros softwares. E esse aqui é o arquivo original, né? O nome original, eu não consigo alterar. E eles têm uma coluna aqui chamada Display Name, que aí você fica à vontade para facilitar a sua organização. Um não interfere no outro, então você pode, ao mesmo tempo, customizar seu nome e ter garantia de que o processo de relink vai dar certo, não vai dar nenhum problema quando o cara for relinkar com material em alta resolução. Tá? O sistema dele de fazer proxy e tal é um sistema parecido com outros softwares. Você simplesmente vai com o botão direito lá nos clips, Generate, Optimize, Emit, aí ele vai fazer um proxy lá numa pasta dele de cachê clips, e aí o relink também fica ridículo, né? Você simplesmente vai dizer, eu quero a mídia otimizada, aí dá um clique, pum, não, eu quero a mídia original. E aí você vai pular de um para o outro. Isso funciona também em outros softwares e é muito prático, assim, né? Então, enfim, essas são as partes que tem a ver com a parte de organizar o material. Com relação à edição, vocês vão encontrar nele, assim, quase o Final, assim, os atalhos aqui, você vai encontrar a sua setinha aqui para se selecionar, vai encontrar o Blade aqui com a letra B, F9, F10, assim por diante. Eles pegaram e pensaram na edição, assim, vamos pegar o pessoal do Final 7 e vamos usar todas as coisas legais que criaram no Final 10. Então, a visualização, a velocidade, para andar de corte em corte ali, etc, para cima, etc para baixo e tal. Mas todo o sistema está pensado no Final. Claro, pode botar o atalho que você quiser ali, né, se quiser fazer igual do Premiere ou do Avid. Mas assim, se vocês sentarem agora no DaVinci, vocês vão começar a editar sem
sem nenhum susto, assim, quem vem do Final. Ok? Aqui eu separei só um tipo de edição diferente que eles fizeram. Eu não conheço no Avid. No Avid eu tenho certeza que não tem. Nos outros softwares eu tenho um pouco de dúvida, que é o que eles chamam de Ripple Override. Você fazer uma função que é muito comum, que é quando você tem aqui um in-out, vamos dizer, de 5 segundos aqui, e aqui na timeline você tem um in-out de 2. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um overwrite só dos 2 segundos, e o resto ele faz Ripple. Entendeu? Deveria ser ao contrário, né? Overwrite e Ripple, para ficar mais correto, né? A ver se vocês conseguem ver aqui, eu vou dar o play. Então tem aqui o in-out, tem, digamos, 5 segundos, é maior do que esse, e aqui a maneira que eu fiz editando foi arrastando. Arrastando aqui para a direita aparece aqui os atalhos, Ripple Overwrite. Então ele sobrescreveu aqueles 2 segundos e o resto ele empurrou. Então isso normalmente teria que fazer em 2 etapas, assim, em outros softwares, e aí eles tiveram essa ideia, eu gostei, achei bem legal. A parte de mudança de velocidade, muito intuitivo, muito parecido com Final 10. Então aqui seria a janela mais simples para simplesmente mudar de 100 para 200, qualquer coisa assim. E vocês veem que está bem completo toda a opção lá de Ripple Sequence, se você vai fazer freeze frame, se não vai, se vai manter o timing, se não vai, se vai esticar timelines ou não, vai mudar o in e out, está tudo aqui. Se você quiser mais complexo, aí eles têm o retime curve que a gente chama, e então vai ficar na tua timeline abaixo do teu clipe, ele abre uma parte inferior e aí você começa a fazer suas rampas ali de velocidade, né? Bem prático, bem fácil de mexer, né? Como diz meus alunos, depois é só clicar aqui no telefone, eles falam que é o telefone, e aí vai voltar lá. Ok, com relação a mudanças básicas, essenciais do seu clipe, você tem ali do seu lado direito essa parte aqui que é o nosso Inspector, né? Bem parecido assim com o Final Cut 10, então tem todos os composite modes que vocês podem imaginar, assim, de overlay, multiply, screen, vivid color, tudo mais, os principais estão aqui. Transforme para mexer no zoom, rotação, flip, cropping, óbvio, dynamic zoom, vou mostrar mais na frente, e embaixo aqui eu tenho o retime e o scaling para pegar um slow motion, acertar a velocidade, né, qualquer coisa assim. É legal, assim, tá tudo num lugar só, não precisa botar efeito, simplesmente escolhe o clipe e diz como é que você quer. Muito bem feito, assim, bem ajustadinho, assim. É exatamente como funciona no Final 10 e eu sou super fã. O Dynamic Zoom, eu fiz aqui uma demonstraçãozinha, caso alguém não conheça. É uma maneira fácil, assim, principalmente para trabalhar com fotografia, que você vai empurrando o vídeo e ele vai fazendo um zoom para um lado para o outro, só que muito mais fácil, sem pensar em keyframe, posição, ajuste. Então, simplesmente o que eu fiz foi o seguinte, habilitei o Dynamic Zoom, eu tenho aqui esse retângulo verde, é onde vai iniciar a minha animação, botei lá no rosto do cara, e o vermelho é onde vai finalizar. Mais uma ideia que veio do Final 10, e como eu falei, assim, né, tem muita coisa legal assim do Final 10 que eles falaram, cara, vamos usar que os caras não são bobo não. Então, assim, é uma maneira fácil, não tem keyframe envolvido e tal, super fácil, principalmente com fotografia, é muito legal, assim, ele já meio que botou um keyframe no início e um keyframe no final para você, e aí você só diz como você quer no começo e no final. Ok, ele tem um sistema também que é legal, colocar nessa versão 14, de comparar timeline. Você abre uma timeline, abre outra e ele vai te dizer o que tem de diferente. Entendeu? Então, vocês estão vendo ali em cor, amarelo e tal. Muito legal. E aí eu não tirei o print, mas você vai ver uma lista do que está diferente. É o tamanho do clipe, é o tamanho, é o zoom, é o enquadramento, é a cor, que um está colorido, o outro ainda não. Tudo isso vai aparecer. Seria esse... Quando eu clicasse aqui nesse Difference Index, aí aparece a listinha bonitinha. Muito legal, assim, né, para conferência e acompanhar a evolução do seu trabalho, vai fazendo, duplicando suas timelines e qualquer hora você bate essa comparação. Uma coisa muito usada, a gente usava muito isso no Word, né, no arquivo de texto para ver mudança, revisão, e aí trouxeram para o ambiente de edição. Eu acho muito legal. Aqui eu fiz um teste, aqui, um processo bem simples, não pausa aqui. Eu fiz um teste, uma demo bem simples do tracking, que é um dos pontos fortes do DaVinci. Tá? O DaVinci, eu fiz aqui uma máscara bem xoxa mesmo, só para ver o quanto que ele detectava, né? E é um dos pontos fortes dele, tem um sistema chamado Cloud Tracking. Você não escolhe o ponto de track, simplesmente ele vai olhar
tudo quanto é ponto e vai sair fazendo. Olha como é preciso, como ele vai no movimento, e mesmo quando a máscara vai saindo da tela, não tem problema, ele não vai se perdendo, né? Eu fiz um outro aqui, uma hora... sim, eu peguei também, de novo, fiz uma máscara meio rapidinho. Esse aqui é legal porque tá tremido, vocês vão ver. E mexe com perspectiva, mexe com zoom, mexe com profundidade, e o tracking é moleza. Apertei um botão, Start Tracking, não apareceu aí na tela, mas é isso. Olha lá como fica bem cravado. Então, para quem usa esse sistema, assim, precisa fazer bastante tracking, é legal. A parte de áudio, gente, foi totalmente assim alterada. Só para vocês entenderem, existe uma empresa chamada Fairlight, muito séria na parte de áudio. Assim, quem mexe com áudio com certeza conhece, fazem mesa de sons e tal. E aí eles se associaram a Blackmagic e integraram basicamente o sistema Fairlight lá dentro, tá? Então, como eu te falei, isso aqui não é um software de áudio, parecendo como se fosse uma aba de áudio para edições básicas. Ele seria tudo que você poderia fazer no Pro Tools está aqui. Então, em cima vocês estão vendo os VUs, as saídas, estão vendo os subgrupos. Aqui à direita mix separadas, assim, para uma estéreo, outra surround, outra 7.1. Aqui você está vendo medidores de loudness, que a maioria dos softwares alguns softwares você tem que pagar a parte para você ter esse medidor. Na parte de áudio, você tem uma mesa completa mesmo, assim, até melhor do que no Pro Tools, porque já está embutido aqui o equalizador e o compressor. Você só bota efeitos extras que você quiser, né? E a edição aqui dentro também tem todos os atalhos, automação. Quem mexe com o Pro Tools conhece as automações, Latch, Trim, Touch e tal. Todo sistema de automação assim, funciona perfeito e ajusta, claro, no nível de sample, né, para ficar preciso. É só pegar, clicar na aba, pronto, você está mexendo na parte mais complexa de áudio. Ok, com relação à cor, então, assim, não vou poder me estender, mas é só para vocês conhecerem mesmo assim, o mínimo e, como te falei, como uma ferramenta gratuita, também acho que vocês podem conhecer por conta própria, né? Aqui é a parte que você organiza a galeria, do lado direito é o sistema dele de nodes, que a gente chama de nosso, mas é parecido com um sistema de layers, e aqui embaixo todo o sistema de cor. Então, assim, eu não vou esticar muito por falta de tempo, mas, assim, recomendo, assim, mesmo assim que todo mundo pelo menos dê uma olhada e tente fazer uma edição. Sendo bem sincero, eu ainda não fiz uma edição assim, pega esse produto eu vou fazer no DaVinci. O que eu fiz eu tive que dar uma estudada e tal, para fazer alguns processos junto a eles para me tornar um instrutor certificado. E, claro, eu tive que estudar, tive que olhar, procurar as diferenças, não sei o que, passei por um monte de prova e tal. E, cara, tudo que eu queria fazer, eu fiz e muito rápido, entendeu? Com certeza, quando tiver uma outra mesa dessa, eu vou trazer mais informações, mas eu vou ter, meu próximo trabalho, com certeza, eu vou tentar fazer nele de ponta a ponta, até pela emoção. Quem não gosta de uma emoção, né? É isso, gente. Muito bom. É isso, a gente vai tentando agregar um pouco de cada um, a gente não está aqui para dizer qual que é o melhor e qual é o pior, a gente vai só tentando ver a experiência de cada um. E nessa questão da experiência, quando a gente estava no início desse ano, a gente se reuniu muito com a galera do Montinho. Então, para quem não sabe, é um grupo de assistentes no WhatsApp, que tem mais de 80 pessoas, e aí com isso a gente ficou em contato com eles, a gente chegou a rolar uma oficina de DaVinci, não foi? Chegou? E aí depois a gente decidiu fazer essa mesa integrando eles junto dessa mesa. E aí a gente decidiu chamar a Marina e o Guilherme para dar um pouco dessa experiência que eles têm trabalhado com isso. Eu vou passar a palavra para eles agora. E aí depois a gente abre para as perguntas, mas vai ter que ser bem... Não vai poder demorar muito, porque a outra mesa vai ter que começar em breve, tá, gente? Alô. Boa tarde, tudo bom? Eu sou Guilherme, sou assistente e tenho trabalhado com Premiere, acho que pelos últimos 4 anos. Eu não preparei nada para falar aqui hoje, mas eu comecei com Final 5 há um bom tempo atrás. Vim trabalhando com ele até essa época do lançamento do Final Fantasy X. Quando a gente começou a ver que não ia ter mais futuro Final Fantasy VII, que a gente ia ter que migrar, a experiência inicial no Final Fantasy foi realmente ruim. E aí a gente começou a experimentar com softwares.
Na época eu trabalhava na Conspiração, fazendo vídeo institucional na Corp, e a gente trabalhava com formatos muito variados, muita coisa de 5D, e as opções na época eram ou o Avid ou o Premiere. Para aquele workflow lá, a gente achou que a melhor opção ia ser o Premiere, e começou a se dar essa transição. Eu até saí desse processo. Mas de lá para cá, eu venho trabalhando sempre no Premiere, e eu acho que a grande vantagem do Premiere para quem vem do Final Cut é a familiaridade mesmo. Ele é muito parecido, a forma de trabalhar é muito parecida, muito rápido, você se acostuma. E acho que é isso. Mais recentemente, esse ano, eu fiz 2 longas, um ainda no Final Cut 7, outro no Premiere. E muito rápido o projeto do Final Cut, não pode chegar a 100 megas, ficou super pesado. Enfim, foi uma experiência bem mais frustrante do que do Premiere, que eu fui do início ao final. O projeto rolou super bem. Tem algumas questões, algumas funções que ainda faltam no Premiere, mas, enfim, deu conta, rodou super bem. E acho que é isso. Acho que, enfim, eu testei todos os softwares, o DaVinci está indo num caminho muito bom, eu estou gostando, mas ainda não tem tudo que a gente precisa, falta bastante coisa ainda, coisas que eu uso muito no meu dia a dia. E acho que é isso. Acho que o Avid vai continuar ali no lugar que ele sempre teve, vai ganhar um pouquinho de mercado, perder um pouquinho, mas para essas produções um pouco mais corridas, com mídia com muitos formatos diferentes, o Premiere ainda vai ser o cara que vai substituir o Final Cut 7, que ainda é muito mais usado do que eu gostaria. Isso. Bom, gente. Alô? Faz isso. Meio baixo, né? Você quer tocar com ele? Melhor. Alô? Melhor. Bom, primeiramente agradecer o convite, né, para falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu estou fazendo assistência de edição já tem aí uns 8, 9 anos, desde que eu me formei. E eu comecei no Final Cut 7. Acho que a maioria das pessoas da minha idade, assim, por volta dos 30 anos, está mais habituado com o Final Cut 7. Enfim, depois que ele foi descontinuado, até hoje... É som de descontinuação. Que susto. Desculpa. Alguém ficou feliz com o Final Cut 7. Alguém ficou feliz com o Final Cut 7 ali. Eu acho que assim, quando o Final Cut acabou, né, até hoje ainda o Final Cut 7 continua sendo usado por muitos produtores, por muitos assistentes, apesar de ele estar muito atrasado, né? Claro que foi descontinuado, mas ainda é bastante usado. E o que eu sinto, assim, nos últimos 2 anos, eu já conheço o Avid há mais tempo, eu já tive a oportunidade de editar em Avid antes de fazer assistência em Avid. E nos últimos 2 anos eu tenho trabalhado mais com Avid, fiz na Conspiração a segunda temporada do Magnífica 70, fiz o Entre Irmãs, que estreou agora, e estou na 3ª temporada do Magnífica, e fiz o longa também, La Vingança, que passou no Festival do Rio ano passado. Antes de começar no Avid, eu sinto isso de outros assistentes também, que conversam comigo e tudo. Quem veio do Final Cut, como o Gui falou, tem uma facilidade muito grande de operar o Premiere. Inclusive, né, se abre lá o Premiere, a interface é parecida, todos os programas de edição têm a interface meio parecida, mas você já abre lá, abre o teclado e já tem um teclado do Final Cut 7 lá. Então, eu acho que o assistente que está acostumado com o Final Cut, ele não se aperta no Premiere. Eu acho que o Premiere trouxe algumas melhorias. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no Premiere também, mas foi um tempo curto, uns 3 meses. Aquela coisa que não dá para dominar o software e os recursos totalmente nesse tempo, mas eu sinto que para os assistentes, né, que não estão acostumados com o Avid,
e eu era uma dessas assistentes, tem muito aquela mística, meu Deus, o Avid, como que funciona, é muito diferente de tudo. E na verdade, o que muda um pouquinho no Avid é a lógica de operação dele. Então, a gente que veio do Final Cut e quem trabalha com Premiere, pelo menos a impressão que eu tenho é que está muito acostumado a manipular a timeline o tempo todo. Então, você arrasta o clipe, corta o clipe, joga para cima, joga para baixo. E no Avid, você meio que já coloca o material na timeline do jeito que você quer que ele esteja lá. E se você tiver que você usa mais o teclado e menos o mouse. Então, assim, no início é um pouquinho difícil, você se sente um pouquinho preso, mas uma vez que você se acostuma com o software, fica até difícil de desacostumar, porque quando você volta, você fica meio, nossa, essa timeline aqui, ela mexe muito, né? Parece que tem risco de você, sem querer, errar alguma coisa, um risco maior, mas isso é uma questão de hábito, assim. O que eu digo para quem não está acostumado é assim, não tenham medo do Avid. O Avid não é uma ferramenta difícil de operar, e o Avid é uma ferramenta confiável, robusta, no dia a dia funciona muito bem. Alguns assistentes, tinha uma lenda, né, quando eu nunca tinha mexido no Avid, ficava falando, nossa, o Avid não trava, quando o Final Cut travava toda hora, né? No render, uma coisa assim. Não, no Avid não acontece isso, no Avid não acontece isso. Acontece, entendeu? Acontece também tem os defeitos dele, né? Eu acho que hoje em dia o assistente ele tem que estar aberto a operar qualquer software. Eu tinha muita coisa tipo só Final Cut, aí é meio que sair da sua zona de conforto, mas eu recomendo para quem puder. O Avid realmente eu fiz um curso antes de começar a trabalhar, que me ajudou bastante. A gente sabe que para ser assistente não tem curso, mas na operação do Avid ajuda bastante. E eu acho que existem muitos recursos que, infelizmente, acabam que são subaproveitados de todos os softwares, assim, até pelo que eles falaram, porque a gente tem cursos aqui, mas a gente tem um curso de software, mas a gente não tem, nos cursos eu sinto falta de um workflow voltado para o nosso trabalho. A gente aprende muita operação, a gente aprende como funciona, o que tem, mas como que a gente integra isso no nosso dia a dia de trabalho, entendeu? Acho que isso é uma questão interessante da gente se pensar para o futuro. E também, claro, acho que hoje em dia o software mais adequado vai variar de projeto para projeto, e especialmente da estrutura que você tem para desenvolver aquele projeto. Então, assim, o Premiere você pode jogar o bruto lá, 6K, 4K, mas né, não pode simplesmente ouvir isso e tipo, agora eu vou trabalhar tudo no bruto e não pensar que sistema você tem ali, como que vai funcionar o dia a dia, se você está trabalhando em servidor, qual a sua velocidade de transmissão de dados. Então, assim, num ambiente ideal, eu acho que todos os softwares são excelentes. Acho que todos vão ter funcionalidades muito boas. Acho que cada vez mais uma empresa rouba da outra ali o que ela fez de bom, né, e aproveita. Mas a gente tem que pensar também em questão de cronograma, workflow, estrutura e como que pessoal trabalhando, volume de material e como que isso vai se integrar dentro daquele projeto. Eu acho que você vai chegar no software ideal quando você meio que pesar todas essas variáveis, porque são muitas variáveis. Lá na Conspiração a gente trabalha com servidor, por exemplo, mas não é um servidor da Avid, então ele já tem outras particularidades, lá é um lugar que tem suporte, então ajuda, mas assim, a gente já experimentou vários tipos de servidores. Agora, todos os projetos da casa estão no mesmo servidor, independente de ser Avid, independente de ser Premiere, que tem lá também. E isso, no dia a dia, causa variáveis de trabalho. Tem bugs que são desconhecidos, que aparecem. Então, acho que para os assistentes, principalmente, não se fechar para nenhum software, entendeu? Eu
particularmente nunca trabalhei com Final Cut 10, tenho um pouco de preconceito, mas eu acho que é importante eu daqui a pouco saber também, porque a gente tem que se adequar ao projeto e ao trabalho que a gente vai fazer, entendeu? E claro, saber também trocar uma ideia com o pessoal, com os finalizadores, coordenadores, sobre o ambiente de trabalho que a gente vai ter, a estrutura que a gente vai ter, o pessoal que a gente vai ter. Então, assim, em relação ao Avid, hoje em dia é um software que eu fico muito à vontade. Eu hoje em dia prefiro ele do que o Premiere. O Final Cut era um software que eu gostava muito, mas infelizmente já está atrasado, já está com vários gaps aí, e agora com a atualização nova do sistema não vai nem abrir mais, então a gente tem que seguir em frente. E o meu conselho para quem está na área é realmente adotar uma pluralidade, não ficar fechado para nada. Acho que o Resolve tem grandes condições de, no futuro, se essa integração dele conseguir fazer tudo no mesmo software, ia ser incrível, sabe? Ia facilitar muito o processo de finalização. E eu acho que é isso. Meu conselho é: não se fechem, não tenham medo do Avid. O Avid, ele é um pouquinho mais travado no início, quando você fica lá, você estranha um pouco, mas assim, nada que 2, 3 meses trabalhando resolva. E façam talvez o curso, ou recomendo também estudar, tem vários tutoriais online, e praticar, né? A gente, por mais que a gente estude e entenda o programa e conheça o programa, a gente só vai conseguir desenvolver uma fluência nele na hora que a gente estiver trabalhando mesmo, né? Então, a minha experiência é essa. Gente, enquanto a gente está em cima do laço, até vi que o Vicente já chegou aí, para a gente não atrasar muito a outra mesa. Vamos ver para as perguntas. Dá para dar uma acendida aqui na... Quem tem perguntas aí para quem? Alguém tem perguntas? Não? Assustou que ninguém quer fazer pergunta, cara. Tá todo mundo pensando em almoçar. Os microfones, será que é bom? Pra cá? Boa noite. Pra cá. Eu primeiro queria parabenizar ela, que eu esqueci o nome, pelo trabalho Magnífica 70. Magnífica 70 foi uma reputação muito legal no meu grupo de amigos, então parabéns assim de verdade. Gostaria de conversar depois, se possível. E ele, que eu esqueci o nome também, desculpe, mas isso já era da Dover. Então, prazer. Eu ouvi um pouquinho de cada um e todos eles me convenceram de aspectos, né, tipo decisivos. Por exemplo, no Avid teve o audio ducking, que o Cristiano falou, e no Final Cut teve um novo paradigma, e um pouco da pluralidade do DaVinci, mas no seu eu me senti mais persuadido justamente pelo fato de que várias pessoas importantes trabalham com Premiere. E o Premiere é o único programa que eu tenho na manivela, que é o meu computador, e eu queria saber por que eu posso mergulhar dele tipo, em um aspecto, em uma razão, não no fato de que pessoas importantes usam ele, entendeu? Tipo, o que eu posso fazer da minha produção no Premiere? Uma coisa significante pra mim. E, tipo, o que tem nele que diferencia dos outros, não o fato de que alguém tá usando, né? É que aqui não deu tempo, né? Que era bem curto. Claro, não quero desrespeitar. Eu só queria ter um nome pra anotar uma parada legal no Premiere. Alô? Eu tenho até uns pontos aqui, depois se quiser eu até te mostro, mas que eu acho os 4 mais importantes para quem está no Premiere, que eu acho que, pelo menos na minha percepção de editor, é o que faz bastante diferença. Você não tem que fazer transcode, então você pegou o material, jogou na timeline, já está para trabalhar. Sempre pensando em velocidade, tá? Eu acho que a diferença, respondendo bem a sua pergunta bem direto, é produtividade, a velocidade que você vai trabalhar. Eu sempre trabalhei muito rápido. Os projetos que eu pegava em todas as empresas que eu trabalhei na minha, era coisa que eu tinha que editar para amanhã no mesmo dia. Né? Então, a velocidade de você não ter que fazer transcode e garantir a qualidade do material é um ponto positivo. Jogou, tá tranquilo. Outro é trabalhar com cor. Tá? O Premiere, nos últimos 2, 3 anos, trouxe aquele painel que é o Lumetric Color, que é a mesma experiência que as pessoas tiram foto em RAW, no Lightroom, faz o tratamento sem precisar ter domínio de cor, você mexe nos slides para lá e para cá,
Eu faço demo de Sim, eu gosto muito. De cor para as pessoas que até são coloristas, ficam impressionados com a velocidade que você chega num resultado rápido. Eu colocaria esses 2 pontos e a facilidade que você tem de exportar usando o Media Encoder. Você pega a timeline, já coloca os presets que você quer para o YouTube, para o Facebook, se é para broadcasting, se é para material em HD, 4K. Então, a confiança que você tem, pelo menos para quem está começando, não está há tantos anos, quer saber que você está com material de altíssima qualidade, você vai jogar na timeline, vai manter as propriedades, você vai mexer cor sem destruir. O corte é ok em todos os programas, e você dá saída com agilidade no formato ideal, eu acho que isso, a confiança faz um diferencial no Premiere, né, para um uso aí. Sim, tem um monte de pontos que daria para falar, né, mas esses eu acho que são... Depois eu até posso procurar, enfim. Obrigado mesmo. Agora, o que a Adobe gosta de falar, só para terminar aqui, o grande diferencial de todos os programas é o ecossistema de integração com After Effects, Audition, Photoshop, Illustrator. Tá? Nisso aí a gente é único. Os outros programas têm alguma forma, mas a gente pega agências produtoras, metade da equipe que usa brand, comunicação, está usando Photoshop e Illustrator. Então, pessoal, todo mundo que está aqui, os outros programas que são ótimos, mas todo mundo na casa usa After Effects. Tá? After Effects é número 1. O formato de você poder colocar uma composition já e trabalhar em termos integrado com o projeto, sem exportar e importar, é a produtividade que eu te falei. Você não tem que ficar exportando e importando, você trabalha nativo. Né? Então, aí se você vai um passo a mais da edição e pensa em áudio, finalização, aí o Creative Cloud tem esse diferencial. Obrigado. Bom, valeu você. Bazado. Meu nome é Nuno Medeiros, jornalista. Valeu. Só um minutinho que o Guilherme vai completar aqui, só um segundinho. Também para você, uma coisa que eu tenho achado muito legal na Adobe, desde que eu comecei, é que a Adobe ouve o usuário. Eles têm uma lista lá de pedidos que você faz e a partir disso eles implementam as novas funções do software. E dá para ver que nos últimos 4 anos eles vieram correndo atrás do Final Cut, os principais pedidos da galera vindo do Final Cut. A Adobe vem acrescentando muitas coisas para além disso, muitos recursos legais. O Audio Ducking que ele mostrou aqui chegou agora, né, no Audition, abrir múltiplos projetos, enfim, a Adobe tem um painel de áudio que é muito legal, que você faz umas mixagens rápidas com 2 cliques também, você nivela uma timeline inteira de material bruto. Então é isso, sabe? A integração de todos os softwares e como você tem essa confiança de poder saber que vai para algum lugar, né? O Final Cut 7, que ainda é muito presente, não vai para lugar nenhum, os caras não vão mexer nisso. O Final Cut X está se dando muito bem em um determinado segmento de mercado, que é quem está fazendo vídeo para a internet, é o que ele falou aqui, já vendeu mais do que... Não dá para a gente ter esperança que em algum momento, em breve, o Final Cut X vai suprir a necessidade de quem não se adaptou a ele ainda, de quem gosta do Final Cut 7. E o Premiere tem sido esse cara. Então, acho que é isso, essa relação com o assinante e a forma como eles ouvem e tentam implementar as funções que são mais importantes para a maioria das pessoas. Alô, boa tarde, obrigado pessoal da mesa, aqui Luiz. Queria fazer uma colocação e ver, principalmente o pessoal do Avid e Adobe, né? Que o que parece ser a qualidade a qualidade pode ser o defeito também. No caso, tanto do Avid quanto do Adobe. Eu sinto que eu mexo um pouco nos dois. O Adobe, você tem essa coisa aberta, que você põe qualquer coisa no seu timeline, mas ao mesmo tempo, eu sinto que na arquitetura do software dá uma fragilidade aí na hora que eu vou abrir o projeto, aí fica aquelas coisinhas amarelas, não sei o que, abre outro projeto, aí abre o mesmo projeto em outro lugar. Ou seja, ele tem por ser muito aberto, eu acho que ele tem uma fragilidade que eu sinto um pouco. E no sentido com o Avid, ele é fechado, né? Ele tem uma robustez de link com mídia e manipulação da imagem que é muito poderosa. Você arrasta a imagem, vai contigo, né? Eu imagino por ele criar a própria mídia e ser uma arquitetura fechada, mas isso ao mesmo tempo assusta um pouco as pessoas das produtoras, porque a gente precisa fazer projetos grandes que com várias ilhas editando simultaneamente, e é difícil fazer essa integração no Avid de um projeto grande, né? Então eu queria que vocês comentassem o fato de ser fechado, as qualidades enfim, as coisas ruins de ser fechado e aberto nesse sentido. E se o Avid recebe esse tipo de crítica e pensa em trabalhar nesse sentido, e tem uma plataforma que você possa integrar
uma coletividade com a facilidade que os outros softwares fazem. Cara, Pedro, é o seguinte, acho que assim, você pontuou bem, isso é legal deixar claro, assim, eu não vejo assim, a Avid, de novo, só para deixar claro, eu não sou da Avid, não sou funcionário da Avid, nem nada, eu estou falando como um usuário, tá bom? Eu não vejo eles assim, muito interessados em ser o software mais ágil do mercado, nem um pouco. Eu acho que assim, a reputação que eles ganharam foi em cima da estabilidade, de grandes workflows, mídia rodando para todo lado, servidores, várias ilhas andando junto, compartilhamento de projetos de forma segura, relink de material, um HD cai, o outro você liga e ele não tem nenhum botão que você precisa apertar para fazer relink. Foi aqui nesse momento assim, que as grandes produções falaram assim, caramba, eu acho que eu vou precisar usar o Avid mesmo, vai ser mais caro, difícil suporte, ou o que for, mas foi nesse momento que eles decidiram, e eu não consigo ver eles andando assim para esse lado da velocidade ou do Premiere, assim, uma coisa muito dinâmica assim. Como eu falei para vocês, assim, eu tenho muita experiência, eu tenho muitas licenças do Avid na minha escola, e os nossos projetos, muitos deles acabam são vídeos curtos e tal, institucional, coisas rápidas, e também mão de obra. Então, eu consigo achar muito mais gente assim para fazer os projetos no Premiere, lá para trabalhar comigo. Eu acho que o Avid ele vai começar a retomar mercado se ele conseguir entrar nas universidades. Talvez o Media Composer First possa ser esse cara, porque as universidades ainda estão praticamente todas elas ou com Final ou com Premiere. Então, mão de obra acaba sendo um problema meio complicado, assim, para você botar pessoas para editar no Avid, é lento, talvez vai precisar de outro programa para transcodificar. Agora, assim, só voltando a essa questão da agilidade, o que a gente tem visto de evolução são os plugins que você instala gratuitamente para ele ler arquivos de múltiplas câmeras. Então, assim, já está bem mais tranquilo. A última versão agora tem um plugin que sempre foi um inimigo do Avid, com o codec, que é o XAVC e tal, e então agora está rodando direto, nativamente e tal, mas assim, é aquilo, né? Sempre um pouquinho mais lento, assim, do que as outras empresas, tá? Mas enfim, eu acho que é isso, cara. Eu acho que, assim, as pessoas vão continuar escolhendo o Avid pela estabilidade, não tão cedo por agilidade. Não vai importar mídia mais rápido, não vai trabalhar com múltiplos formatos de forma tão fluida, e nem link, por exemplo, com After Effects, que o Luiz mencionou e tal, né? Essa parte que não interessa muito para eles. Eles estão imaginando que, cara, After Effects vai estar em outra ilha lá do outro lado do planeta, entendeu? Ele vai ter que exportar de qualquer jeito. Não é uma coisa tipo a pessoa usando o mesmo software fazendo tudo junto. Mano, não, os plugins são os mesmos, né? Os plugins que a gente chama os plugins de link, para poder ler arquivos da Red, da Sony, Alexa e tal. Isso você instala nos dois. Tá? Então aí depois que você instala, aí ele começa a ler, entendeu? Então de novo, é mais uma pequena barreirinha antes de você conseguir importar o material. Isso dá uma frustração inicial. É isso. O Léo... Só para completar o que ele falou, em relação ao Avid, a minha experiência de trabalho, por exemplo, hoje eu acho o Avid eu não acho ele complicado de você trabalhar compartilhado. Claro que o ideal é você ter o servidor da própria Avid, né? Só que é uma estrutura um pouco cara. Hoje eu já trabalhei em HD, né? Que é externo, e na Conspiração a gente tem um servidor que é compatível. E assim, eu acho um pouquinho o contrário de você, né? Minha experiência pessoal. Para projetos maiores, eu acho o Avid mais seguro. Porque o que ele falou, tem essa coisa do relink, da mídia quase nunca ficar offline, ou do relink ser muito, muito prático. Eu acho, lá a gente trabalha compartilhando projeto, muito passando BIM para BIM, então eu consigo pegar um BIM do editor e copiar para mim pela rede, eu não preciso nem abrir o projeto dele. Então, assim,
eu acho bem fácil. No Premiere, agora tem essa coisa de abrir 2 projetos, mas antes você tinha que ir lá pelo Media Browser, por dentro do software de edição. Tem essa questão de múltiplos formatos, dependendo da ilha que você tenha para trabalhar, ela não suportar, ela ficar meio lenta, ela travar, enfim. E o Avid, como você falou, é mais fechado. Então, assim, por um lado, ele pode dar mais trabalho na hora do ingest, coisa assim, mas por outro, eu tenho a impressão que ele tem uma segurança maior, assim. Você vai trabalhar ali com a mídia offline e ele vai se comportar melhor, vai ser menos imprevisível ao longo do projeto. Eu acho que o Premiere, como um software, você pode trabalhar de mais formas e mais integrados, podem surgir outros tipos de questão dependendo do ambiente que você está trabalhando. Gente, cara, a gente está muito em cima do laço. Eu vou pedir para ser bem breve, porque a gente tem que começar a preparação da outra mesa e a gente já está muito atrasado, tá? Vou responder rapidinho do ponto de vista. A gente tem documentado, somente a gente que atende só os clientes Enterprise, 95% dos problemas que tem no Premiere é hardware. Tá? 95% a equipe de suporte tem. 2/3 de todas as empresas que eu vou, o pessoal migra de outras plataformas, não é uma crítica, mas é um desafio para quem é criativo, para quem é o artista. Tem que entender de tecnologia, né? Os formatos de câmera mudam a cada ano. Canon, Red, Nikon, os formatos estão ficando mais pesados, tem mais informação, REC 2020, tem mais cor, tem mais vídeo, e as pessoas usam as mesmas máquinas da mesma forma que estavam fazendo há 5 anos atrás. Em termos de tecnologia, em termos de processador, memória RAM, placa de vídeo, 5 anos atrás é outra vida, né? Eu pego muita gente que está usando, estou gravando com a Canon, estou gravando com a 5D em RAW, puta qualidade legal. Aí você vê, o mínimo que precisa para aquela mídia rodar é 300 megabits por segundo de leitura, que é a coisa do HD. Aí o cara faz um teste, jogou nas máquinas, fala, faz um disk test aí da Aja, Blackmagic. Ele está falando a 100, 120. Na hora que vai abrir, vai ficar aquela tela amarela de estar puxando, né? A mesma coisa processador. Hoje em dia, quem trabalha com vídeo digital tem 6, 7. Tá? 5 roda. Aí está falando de você estar usando uma coisa de boa, de vez em quando, um negócio mais caseiro, ou aquilo que é só seu ganha-pão, que é realmente ferramenta de trabalho, que você está o dia inteiro trabalhando. Os processadores hoje mais novos, nos últimos 3 anos, eles têm dentro deles o encoding, o decoding. Então, quando você abre um H264, um H265, um DNX HD, ele automaticamente já lê mais rápido, independente do software que você está usando. As placas de vídeo também, o Adobe hoje funciona com OpenCL, CUDA e com Metal, né, que são as tecnologias de aceleração de hardware. Não tem como você trabalhar com material acima de HD se você não tem um mínimo de uma placa de GPU de 2 GB. Se você trabalhar então com 4K, é recomendável, isso não pela Adobe, isso pelo quem faz o fabricante do hardware, recomendado 4 em diante. Eu pego a gente que está com máquina, que está lá 5 anos sem formatar, 4 anos, você entra, está lá o antivírus, máquina sucateada. Às vezes é uma coisa simples de você dar uma formatada na máquina, deixa os drives ok, coloca um SSD que já não está absurdo. Tem muita gente que fala, pô, SSD é caro, mas compra um SSD pequeno e não põe o sistema lá. Se seu Windows ou macOS abre em 10 segundos ou 30, não faz diferença. Mas se deixar ele para todos os renders de cache que você direciona, na hora de fazer o render, na hora de aplicar, você vai estar usando mais rápido a sua máquina. Então falta um pouco de entendimento para as pessoas, não todos, mas é uma coisa que todos nós temos que estudar, e para empresas principalmente, equipamentos de TI, a galera de TI, entender que não é só o formato da câmera, do codec que muda, é a forma de trabalhar. Eu ainda pego muita gente que trabalha com AVI e com aqueles Movie Animation. É o que tem de mais pesado, tá? São codecs de 15 anos atrás. Codec velho demora para abrir e demora para renderizar, né? Então é todo um fluxo de trabalho aí. Entendendo melhor isso, você consegue minimizar bastante. Erro sempre tem, tá? A gente tem documentado a grande maioria, mas questão de performance 95% é máquina. Tá? É isso. Tá. Não, só uma ideia aqui, eu fiquei, em relação à sua pergunta, eu fiquei pensando no Final Cut como é uma terceira via. Você tem essa questão, né, da máquina, do programa ser robusto versus o programa ser rápido. A Apple, pelo que eu vejo, assim, eles demoram mais com atualizações, porque eu acho que eles têm muito cuidado com a questão da estabilidade. Pelo menos é a minha percepção.
Então, e por conta disso, eu vejo que eles lançam features numa velocidade menor. Então, por exemplo, o Premiere já tem aí o VR há, sei lá, 2 anos. 2 anos, e está saindo agora para o Final Cut. Então, eu penso que seja um cuidado deles em manter estabilidade e velocidade. Eles têm a vantagem de ser só Mac, então eles podem utilizar o programa para eles, né, nesse sentido. E uma característica que eu acho que o Final tem é que ele é uma espécie de um hub. Então, eles fizeram, não sei se isso foi pensado consciente, se isso foi consciente do início, mas ele é muito aberto a plugins. Então, eu acho que ele tem menos features originais, mas a Apple dá total apoio para o pessoal externo criar plugins para utilizar com ele. E isso, eu acho que do ponto de vista deles, eu acho que dá uma estabilidade maior, apesar de parecer estranho, não, um plugin vai dar estabilidade, mas é porque eles conseguem manter o núcleo ali original e, ao mesmo tempo, dá velocidade de atualização, né? Porque um desenvolvedor, um terceiro, é muito mais rápido, eu acredito que um terceiro seja muito mais rápido de corrigir um bug do que uma empresa gigantesca como a Apple, né? Então, só uma sugestão aí de uma terceira via, porque realmente, em termos de estabilidade e de velocidade, eu vejo que o Final é muito bom. Tá? Beleza. Galera, desculpa não poder fazer mais perguntas, eu sei que ele queria fazer assim, só porque a gente tem uma programação muito corrida e a gente acabou atrasando um pouco no início. Eu peço desculpa pelos problemas que teve, agradeço a todo mundo, principalmente a todo mundo que veio aqui da mesa, contribuiu com a sua visão, sabe? O interessante muito é que falei isso sempre, continua lá. Valeu, obrigado aí. Opa, prazer, cara. Você trabalha na IBC? Eu fui lá em Brasília.